Olá, boa noite. Tô vendo aqui que a Evelyn já entrou. Então, deixa eu já adicionar ela aqui para sejam bem-vindos e bem-vindas. Evelyn daqui a pouco vai aparecer aí. Olá, Olá, tá me ouvindo tudo bem? bem? Como é que você está? Tô ouvindo bem. Então, se vocês aí no chat não estiverem ouvindo bem, avisem, viu? Pra gente saber aqui, não ficar falando com ruim nem nada. Vamos entrando, se você à vontade aqui, né, para botar perguntas, comentários. E o tema é muito interessante, não só pelo nosso contexto, né, de todos os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e do eco que isso vem fazendo em vários países, inclusive aqui no Brasil. Mas Evelyn, ao longo dos anos aí, né, ela foi minha aluna, acho que uma vez só, né, Evelyn? Só Só agora. É, mas a gente se bateu aí nesses corredores, ela é membro do meu é. grupo de pesquisa, para quem não conhece, é Evelyn Ávila, esta pessoa Ah, maravilhosa, belíssima. E a Evelyn está quase formando, né, em Direito agora. graças a Deus. E ela é membro lá do nosso grupo de pesquisa. Alguns de vocês que estão entrando aí também, todo mundo bem-vindo. Quem conhece, quem não conhece, já passa a conhecer. E a gente resolveu hoje falar um pouco sobre racismo. Eu aqui na posição de uma, obviamente, né, uma mulher branca, pálida, quase da cor daquela parede ali ao fundo. Tem até que ajustar a iluminação para não rolar um Pra efeito dar uma de. melhorada. Eu já pensei em pintar a parede, sabe? Nessa época de lives. Mas eu chamei a Evelyn aqui para a gente falar sobre algumas questões que, às vezes, as pessoas brancas acham que estão super ajudando, apoiando, são muito, sei lá, aliadas, ou como quer que queira chamar, e cometem uma série de reproduções de racismo, sejam elas. Eu estou chamando de reprodução no sentido de que a pessoa está falando de forma inconsciente, reproduzindo aquele racismo estrutural histórico. Sim. Ah, sim, ó, Alan já provocando aqui, hein? Alan, fala sobre o racismo reverso, que você já sabe. Alan, você quer meu cancelamento, meu amor? Não, ele é bem irônico, ele tá perturbando, porque tem essa figura, né, da pessoa branca que acha que também sofreu racismo, na mesma proporção de vida, senso histórico, né? É, Uau, a gente vai falar disso também, sobre acontece. essa percepção, né, da branquitude. E como é que a gente pode, não só as pessoas brancas, entenderem um pouco melhor, né, Sim. ouvirem Sim. e se colocarem ao lado, né, de forma a apoiar, sem tentar roubar protagonismo com essas palhaçadas de dizer que existe racismo reverso, ou de querer explicar para a pessoa negra o que, é que ela Sim. vive, Sim. etc. E também para todo mundo que não é branco e também está aí querendo entender melhor esses conceitos e até para repassar isso, né, nas suas famílias, nos seus, que é algo que a gente precisa trabalhar. Eu queria só para, enquanto a gente está recebendo, vocês estão entrando, eu vou ler aqui alguns dados mais atualizados que eu coletei sobre desigualdade racial no Brasil. Eu estou usando Sim. racial porque a maioria das pesquisas adota a raça, né, como Sim. critério. Sim. Sim. Agora tem a divergência na literatura sobre o uso, mas as pesquisas em geral usam cor, raça. Não tá Então, errado, não. É. eu trouxe aqui alguns dados só para caso tenha alguém perdido, desorientado aí assistindo, agora na live ou assistindo no futuro, É e só imaginando que chance. não existe racismo no Brasil, não existe nada disso. Vamos lá. Vamos ler só aqui uma bobagem ou outra, coisa assim que não muda muita coisa nem nada, né? Sim. Vamos lá. O Brasil hoje, segundo os dados mais atuais, tem cerca de 54% de pessoas autodeclaradas negras ou pardas. Então, são maioria numérica, tá? Sim. Nós brancos somos maioria política, não numérica. Isso. Temos que fazer logo essa diferença. Exatamente. Os dados que a gente tem aqui implicam que existe de partida uma grande diferença de acesso a níveis de ensino pela população negra. As pessoas na faixa etária entre 15 e 24 anos que frequentam o nível superior, dessas, né, 31% são brancos, enquanto 12,8% são negros e 13,4% são pardos. Então a gente já percebe aí que existe uma sobre-representação dos brancos, já que eles não são sequer a maioria na população como um todo. Esse levantamento do IBGE ainda mostra que
enquanto para o total da população, a taxa de analfabetismo, a média, né, é de 9,6%, entre os brancos, esse índice de analfabetismo é só de 5,9%. Exatamente. Enquanto para Fixa o tema, Érica. Tem um monte de gente. pardos é 13 a 14%. Sim. Érica, só um minuto. Tem um monte de gente pedindo para você fixar o tema. Eu não faço ideia de como faz isso, mas você deve saber. E nunca fixei, não, mas deixa eu ver aqui se eu consigo digitar, gente. A Evelyn pode comentar os dados aí enquanto eu tento colocar aqui. Não, acho que eu só vi até aí, então, assim, vi muito rápido Alan Coutrin questionando, acho que foi ele, não sei. Enfim, alguém questionando como que a população negra é minoria se nós somos maioria. Eu acho que você já tocou no ponto. É diferente, né? Você ser maioria numérica e você ser maioria em espaços de poder e tudo mais. Então, acho que a gente pode, inclusive, é um ponto interessante para a gente tocar aqui na live. E, Isso. enfim, não sei se o Alan Coutrin é negro, mas ele me parece estar cheio de questionamentos aqui. Ele tá só para provocar aqui, porque é óbvio que ele sabe essas respostas. Isso eu sei que ele tá provocando aqui, ele já botou várias aí. A gente pode ir pegando as dele também para utilizar, porque são perguntas que ele certamente, como homem negro, ouviu e ouve muitas vezes, né? E aí ele tá colocando aí também para fomentar nosso debate, com certeza. Já fixei, gente, o comentário. Pelo menos eu cliquei aqui e apareceu que eu tinha clicado. Vejam aí. Nunca tinha feito isso, então aí vocês me ajudam. Aí outras. Tecnologia não vai funcionar. Eu não posso ajudar. Eu tô ouvindo meu eco, eu acho, no seu vídeo. Não sei se é Pra fone, mim tá se é normal. Não sei se para as outras pessoas tá. Pra mim tá normal. Eu acho que não ficou fixado. Eu acho que você digitou, mas não fixou. Tá, deixa eu tentar. Fixar comentário. Agora eu cliquei, não sei porque não foi. Ai, gente, não sei como é que faz então. Porque tá. se não fica aí eu confundo o negócio. Mas vamos lá. Outros dados aqui para a gente já abrir essa discussão. O desemprego, que é apontado como um dos maiores problemas, né, do nosso país na atualidade, também tem dados muito desiguais. Quando a gente pega a variável cor da pele, a taxa de desemprego entre os que declararam brancos, que era de 10,2% no ano passado, ficou abaixo da média nacional, que era 12,7%. Enquanto as taxas de desemprego entre pretos e pardos ficaram acima da média. Pretos, 16% e pardos, 14,5%. Isso são alguns dados. Tem uma série de outros recortes que vocês podem, se quiserem, observar. Rendimento médio mensal, os brancos também, tem muito maior do que os negros e pardos. Disparidade de acesso a cargos públicos também é brutal. Vocês podem procurar dados no IPEA, vocês podem procurar os dados do IBGE, dados das próprias organizações de trabalho, né, como a OIT, que coleta dados também, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. E essa desigualdade ela vai aparecer em todas as pesquisas, em todos os recortes. Talvez a mais gritante que vocês possam já ter ouvido falar é em relação ao cárcere, né? Ao sistema de seletividade do sistema de justiça criminal do Brasil, Exato. Que faz com que a juventude negra sofra, né, o extermínio e sofra o superencarceramento. E isso vai passar um pouco sobre algumas perguntas que a gente tem aqui reservadas, já que o pessoal fez, que a gente vai conversar, que falam sobre isso, dessa experiência de juventude negra no Brasil de hoje, que não só Evelyn, mas vocês que estão aí nos comentários também podem acrescentar. Eu vi que tem muita gente aí fazendo vários comentários. Então, tem também a questão aqui de pensar o Brasil como um país que muitas vezes não se percebe enquanto racista, porque a branquitude não percebe a sua racialidade. Eu acho que o Brasil nunca se percebe como um país racista, mas eu não sei se algum país no mundo se percebe como um país racista. Enfim. Sim. Pois é, e aí uma das questões, por isso que a gente botou no título, fala em branquitude, que é já abrir a nossa conversa aqui, chamando essa atenção para pessoas brancas ou pessoas não negras em geral, porque a gente pode estar pensando em pessoas indígenas, enfim, mas geralmente são os brancos, ou que são lidos como brancos, que não percebem que isso também existe ali uma raça, né? Da mesma forma que existe a perspectiva racial para discriminar, né? Que é violência, óbvio, é absolutamente ilegal,
Mas, da mesma forma que se percebe raça para diferenciar aquilo que não sou eu, você tem que perceber que se você cria essa categoria, você também está inserido nela, senão você não poderia ser, né, diferenciado a partir dela. Então, branquitude de plantão, coleguinhas, né? A branquitude também é um revestimento racial que nós temos. E a gente precisa entender os privilégios que isso nos dá na vida, mesmo que você diga, ah, mas não fui eu que tive escravo, mas eu sou pobre, mas É eu porque pertenço a dizer, minorias. eu costumo dizer que parece que só preto tem ancestral, né? As pessoas acham que a ancestralidade é uma coisa incrível, maravilhosa. Só preto tem ancestral. Eu tenho o maior orgulho assim dos meus ancestrais. Imagino o quanto que eles devem ter sofrido, mas é isso, você tem que lidar com a ancestralidade de vocês também. É isso. Pois é, e aí a gente precisa discutir essa perspectiva de. Por isso que a gente botou o título bem provocativo, eu sou racista, e eu já, de cara, eu acho que a resposta é, para quem é branco, você pode até Sim. não ter um comportamento conscientemente racista, e você pode, né, pretender se aliar, etc., mas você goza dos privilégios de ser branco, e isso necessariamente já lhe insere, né, numa estrutura de racismo. Não dá para você se desvincular disso porque é a cor da sua pele e isso lhe dá uma série de privilégios. Eu digo em sala de A aula resposta é muitas muito vezes simples. Na minha concepção, é, a resposta é sim. Sim, você é racista. sim, E acho que quando a gente for falar um pouco mais, né, sobre racismo estrutural, vai ficar mais claro o porquê que a resposta é sim e talvez até menos doloroso, não sei, no sentido que a gente deve explorar. Acho que as pessoas não entendem muito bem o que é o debate racial, o que a gente fala quando a gente está falando sobre raça, mas acho que também isso se dá muito ao fato de que as pessoas não estão interessadas, sabe? As pessoas não estão interessadas, a mídia não está interessada, as universidades não estão interessadas, e parece que o tempo todo falar sobre raça é um papel de pessoas negras, quando na realidade não é. Isso se dá devido ao fato de que pessoas brancas, isso eu estou falando, obviamente, no contexto de Brasil, né? Mas se dá o fato de que pessoas brancas se veem como pessoas não racializadas, né? Então, homens brancos são pessoas, mulheres brancas. Isso é de Jamila Ribeiro que traz, né? Assim, homens brancos são pessoas, mulheres brancas são mulheres, homens negros são negros e mulheres negras são mulheres negras. Então, é isso. Carla Cotirene também fala muito bem sobre a interseccionalidade, sobre como nós estamos no encruzilhada, né? Eu amo usar o termo encruzilhada, porque eu vejo que a encruzilhada no Candomblé é onde tudo acontece, né? É onde estão todas as movimentações, é onde Exu trabalha, e, enfim. E Exu é o deus da comunicação, e, enfim. E é isso. Nós estamos no centro. Está no centro da encruzilhada, está onde todas as vias te atravessam. E mesmo assim é você lutar para ficar de pé, né? Então, nesse e sentido. inclusive isso já conecta com a nossa primeira pergunta aqui que a gente selecionou sobre o que é lugar de fala, né? Algo que a gente discutiu várias vezes, mas que nem todo mundo que está aqui é de lá. Então, Evelyn, por favor, explica pra gente. Branco pode falar de racismo? Homem pode falar de machismo? Como é isso de lugar de Como fala? será? Essa é a aula zero, pessoal, Essa aula pré-escola, é bem-vindos. sobre direitos humanos, certo? Para quem não Então, é do direito aí, parabéns, bem-vindo à aula zero. é isso, vamos lá. Então, eu, inclusive, no vídeo, né, que eu fiz, eu falei muito sobre isso. No sentido de que o lugar de fala é o lugar do qual você está falando. Se você se atém ao termo, fica fácil. Não existe essa construção, eu vejo muito a branquitude usando isso como, eu não tenho lugar de fala para falar disso, então eu não vou falar, eu não vou me mexer, eu vou presenciar um ato racista, vou perceber que é um ato racista, mas eu não vou me meter porque não é meu lugar de fala. Não existe. Já Não ouvi demais isso de existe. amiguinhos brancos. Exato. Isso é conveniente. Isso, na verdade, é desonestidade intelectual. Eu falo muito sobre desonestidade intelectual. Acho que as pessoas precisam começar a compreender isso e aceitar que existe, sabe? O lugar de fala, ele é o lugar do qual você está se portando. Então, se eu me porto do lugar de uma mulher negra, eu vou falar através das minhas experiências como mulher negra,
certo? Se é disso que estamos falando. Mas o meu lugar de fala, em algum lugar, no âmbito do direito, vai ser o lugar de fala, até então, de um estudante, certo? De um estudante Sim. que compreende a importância dos direitos humanos, que faz parte de um grupo de pesquisa, enfim. Então, em cada espaço que nós estivermos, nós vamos estar falando a partir de um lugar de fala, e nós não possuímos um só. Quando a questão é etnia, é raça, então você, que é uma mulher branca, está falando do seu lugar de fala como uma mulher branca, né? Como você está falando através das suas experiências. Como que você vive o racismo? Você sofre com racismo no Brasil por ser uma mulher branca? Não. Tá, então tudo bem. O que eu posso fazer? Não. Vou dizer não. Não. Óbvio que não. Eu vou logo. Eu sofro, não, eu me privilegio. Aí a gente começa a conversar. Então, assim, a partir desse seu lugar de fala, você pode falar com seus amigos brancos, com seus amigos em geral. Pô, gente, porque assim, branco acha que racismo, enfim, qualquer coisa relacionada à raça, é uma coisa que você escolhe se existe ou se não existe. É como se eles tivessem mais esse poder, mais esse direito de, existe ou não existe racismo. Quando não tem que ter discussão, né? Então você pode falar do seu lugar de fala, de eu sou uma mulher branca, nunca passei por nenhuma situação onde minha raça foi determinante. Eu nunca tive que pensar se eu iria com cabelo solto ou com cabelo preso para entrevista de emprego. Eu nunca E pensei. aí, é algo que Tainan até comentou aqui, eu acho que é bom a gente falar bem nesse sentido mesmo, porque o lugar de fala, Érica, eu nunca poderia tomar o protagonismo para falar sobre como é que as mulheres negras vivem e o que é que elas sofrem, etc. Eu não posso falar sobre isso, Até no mesmo sentido de porque que eu nós não não vivo somos isso. uma massa. Nós não somos uma massa. Não é uma Exato, massa, porque os também tá negros, uma coisa as mulheres monolítica, né? negras. Exato, entendeu? Não tem Fica como. parecendo que todas as mulheres negras têm a vida idêntica e são caixinhas que são encaixadas. Então, eu acho que é importante a gente pensar em lugar de fala no sentido de protagonismo, como o Evelyn vem trazendo. O que é que eu posso exercer protagonismo? Não é que eu não possa absolutamente falar sobre. Veja que eu estou aqui fazendo uma live sobre racismo. Eu sou branca, Sim. certo? Mas eu dei, no mínimo é que eu convide aqui uma pessoa não branca, uma pessoa negra, Pessoa negra. para que a gente falar sobre isso de forma que não seja eu dando aula sobre uma coisa que eu não tenho protagonismo e que eu não tenho que ter mesmo. Agora, Exato. outra coisa é o poder de fala, que foi algo que Tainan lembrou bem. Sim. Pelo fato e privilégio de eu ser branca, Sim. muitos amigos e alunos e etc., que são brancos, vão prestar mais atenção quando eu falar sobre racismo do que quando a Evelyn falar sobre racismo. Não, O que é tem que absurdo. prestar mais atenção. É muito o que eu falei, assim. Branco só escuta branco. Não é prestar mais atenção, é valorizar o que é dito. Então, quando eu digo, as pessoas se sentem no direito de entender que é uma lamuriação, que é um mimimi, eu dei esse termo. E quando a pessoa branca fala, se dá ao menos a possibilidade de pensar sobre o assunto. É por isso que é importantíssimo que pessoas brancas estejam dentro de seus, né, de suas questões, de seus grupos, propagando o que significa isso. É importante que pessoas brancas, para além de falar só, que pessoas brancas comprem autoras negras, que pessoas brancas consumam cultura. Não precisa você se apropriar, né? Porque tem gente agora que está vestindo a fantasia de ser preto, sendo branco, e acha que é isso, né? Mas sempre teve, né? O pessoal com blackface, aquelas coisas. Eu não vou nem entrar no mérito para não ser cancelada. Então, daqui a pouco a gente chega lá, porque olha só, a gente tem aqui uma outra pergunta sobre, eu acho que é conexa com isso, sobre o que é o racismo estrutural propriamente. Como é que ele se apresenta, né? E aí eu acho que vale a pena a gente diferenciar o racismo estrutural do racismo institucional, que são muito conectados, mas não são sinônimos, né? Não são conceitos sinônimos. E a gente entender como é que, por ser estrutural, isso vai atravessar todos e isso vai mudar não, né? Isso vai influenciar o comportamento, a valoração, como a Evelyn trouxe, de todos nós. É isso que faz com que, se eu chego numa sala de aula e digo, gente, olha, eu, Érica, sou branca desse jeito, e eu nunca tive que me preocupar com que tipo de roupa eu visto para ir no shopping. Eu nunca parei para pensar que se eu fosse de short, camisa de herói e havaiana, o segurança ia me seguir, porque o segurança não me segue. Eu nunca precisei fechar minha bolsa no shopping para não acharem que eu peguei alguma coisa. Exatamente.
A não ser que você Aí eu precise falo fazer, isso, os sonhos brancos fazem precisa isso. segurar alguma coisa. E assim, não é. Enfim, a gente aprende desde muito novo. Era uma coisa que eu estava refletindo há pouco, né? Isso é um ponto, a gente vai voltar. Mas crianças negras aprendem muito cedo que elas precisam estar com o cabelo penteado, com a roupa perfeita, com tudo bom, tudo perfeito. Porque senão a gente. E a gente não entende o quanto isso é chato, enfim. E é porque a gente está tentando fugir de uma situação constrangedora, né? Do racismo. Mas, enfim, com relação ao racismo estrutural, eu te cortei, me desculpe, pode falar. Não, não, é assim mesmo, vamos lá. Enfim, com, com relação ao racismo estrutural, o doutor Silvio Almeida, né? Que eu acho que para mim hoje é um nome no direito, assim. E não é nem só porque ele é preto, porque ele é incrível. E não só no direito, gente, por favor, leiam. Eu tenho um livro. Não faço Aliás, racismo propaganda. estrutural, livro Eu não fundamental. ganho um centavo, mas eu faço propaganda dessa coleção. Porque é R$ 20, as pessoas podem conseguir comprar esses livros e são, assim, transformadores. Doutor Silvio, ele fala, ele tem, assim, uma frase que para mim, resume o que é assim. Ele fala que o racismo não é uma anomalia, o racismo é a naturalidade. Então, quando a gente vê, quando a gente diz, tal pessoa é racista ou aquilo foi um ato racista, as pessoas tendem a ficar horrorizadas. Meu Deus, mas como assim? Gente, é o normal. Eu não tô tirando com isso a responsabilidade de quem produz os atos racistas. Não é isso. Eu estou dizendo que nós somos criados e projetados em uma sociedade racista, sabe? Em uma sociedade onde é naturalizado que mesmo nós pessoas negras, sendo 54% da população, de pessoas autodeclaradas, né? Pretas, Importante frisar, hein? isso, autodeclaradas pretas, é muito natural que você entre em um restaurante e você só veja pessoas pretas servindo. Ou é natural que você esteja em espaços onde não existem pessoas negras. Isso É algo que não chama atenção, em não geral. chama atenção porque é estrutural. Não chama atenção porque nós estamos vendo na mídia, porque nós estamos vendo ao nosso redor, porque as pessoas brancas veem em suas famílias somente pessoas brancas. Gente, é inaceitável. Não é inaceitável, mas assim, é assustador que uma pessoa branca só tem amigos brancos. Então, no Brasil, a gente vive E isso em não ser guetos. problematizado, Isso isso não não ser é percebido. isso, não é problemático. No Brasil, pessoas brancas vivem em guetos, guetos no sentido de isolamento. E Uhum. Isso. pessoas negras passam a ver pessoas brancas sempre no lugar de superioridade. Não no sentido de, eu nasci e me sinto inferior, não, mas é uma construção. É uma construção porque quando você vai procurar emprego, você espera que seu chefe que abra a porta é um homem branco, Uhum. sabe? Então, eu me lembro A no gente meu se primeiro. surpreende quando é mulher, a gente se surpreende quando é negro ou negra. Sim, Por eu já quê? não me Não surpreendo porque tanto você com homens. deliberadamente está ali exercendo racismo, né? Você pode Exato. até também estar deliberadamente, espero que não. Mas é estrutural, quer dizer, você foi socializado dessa maneira, você foi socializado para achar que certos comentários são piadinhas, que Isso é não racismo machucam ninguém. recreativo. É. Pois é, então isso tudo faz parte dessa estrutura de preconceito. O Brasil foi um país que teve escravidão por séculos, né? O último país das Américas a abolir a escravidão, um dos últimos a se tornar independente, e toda a Exato. discussão no Brasil jurídica, ela parte de uma construção de constitucionalismo que é racista. Porque o Sim, constitucionalismo brasileiro e latino-americano, ele se fundamenta em evitar que o Brasil se torne o Haiti. Por quê? Porque o Haiti foi o primeiro país das Américas a ficar independente com a revolução de escravos. E o primeiro escravizados. país das Américas, desculpa, Escravizados. escravizados, verdade. Aí a estrutura, tá vendo? A gente ouve desde pequeno que escravo, 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 naturaliza, né? Como se a pessoa fosse, né? Escravo. Perfeito. Exemplo, né? Exemplo que não combinamos. Sim, sim. Exato. E aí, para evitar o Haiti, a haitização, Sim. o movimento constitucionalista ele funda toda a nossa ordem jurídica para evitar direitos iguais, para evitar a abolição. Então, não é de se surpreender que sim, toda a nossa Constituição ela vai gerar esse efeito e não acaba de uma hora para outra. Não acaba porque a gente conseguiu colocar na Constituição
que o país não vai tolerar a discriminação de uma espécie. É bom que esteja lá, tem um valor simbólico muito grande que as normas reconheçam, mas daí a prática ser fundamentalmente transformada, estamos distantes, estamos Eu, tendo muito a lutar, né? desde que eu entrei na universidade, eu escuto, né? E não é, acho que até que não faz direito, escuta muito que nós temos a Constituição Cidadã, que nós temos a melhor Constituição do mundo, que é uma Constituição que respeita os direitos humanos, é uma Constituição que abraça a igualdade e luta por isso. Bom, eu acho que eu gosto muito do texto da nossa Constituição, não posso falar mal, eu gosto. Mas a partir do momento que se põe que todo brasileiro é igual, eu entendo a necessidade, a importância e o que aquilo deveria significar. Mas no Brasil, os brasileiros não são iguais. Então, a partir do momento que você determina que todo brasileiro é igual e você não pensa nas diferenças que foram causadas justamente pelo Estado, a gente não consegue pensar em políticas, ou melhor, a gente até consegue pensar a depender de quem esteja no governo, a depender do que pode acontecer. E assim, o racismo é tão gritante no Brasil, é tão dilacerante, que o nosso ex-ministro da... Nosso não, enfim, né? Que o ex-ministro da Educação, antes de sair do cargo, se preocupa... Um homem que estava envolvido em 1001 problemáticas. Mas a preocupação dele foi dar uma canetada no sentido de extinguir a política de cotas no Brasil. E graças a Deus a gente tem a autonomia universitária. Graças Né? a Deus, porque as universidades podem manter suas políticas independente de ter esse documento jurídico, né? Pois é, graças a Deus. Mas é a força simbólica do ato. Exato. Eu acho que ele nem sabia, Erika. Eu acho que ele é burro o suficiente. Então... Mas quem tem assessor, amiga, tem tudo. É isso, é verdade, né? Então, a questão é gritante, Érica, é gritante. Então, assim, voltando, né, à questão do racismo estrutural, o racismo estrutural grita quando a gente normaliza corpos negros no chão, a gente normaliza olhar para uma sessão do STF, do STJ, e simplesmente não questionar o fato de não existirem pessoas negras naqueles espaços de poder. O racismo estrutural grita no nosso rosto todas as vezes que a gente olha para as nossas câmaras, que a gente olha para o nosso Senado, que a gente olha para a cadeira da presidência e nem cogita ver uma maioria negra. Então a gente está acostumado a ver como, ai, que bom aquela mulher negra tá lá, aquele cara negro tá lá. Eu vibro todas as vezes, mas eu nem deveria mais, porque deveria ser o costume, sabe? Então, sim. Assim, quando a gente... Eu, na universidade, eu vi, deve ter só uns 2 semestres, eu peguei uma matéria, e o professor tinha um ódio de Joaquim Barbosa, absurdo. E eu não estou dizendo que Joaquim Barbosa era perfeito, não. Não estou dizendo. Mas... Assim, um ser humano, mas era o único negro, né? De Gilmar Mendes, né? Enfim. Ele tinha um ódio de Joaquim Barbosa e ele não conseguia falar nenhuma justificativa para o ódio de Joaquim Barbosa que não fosse preguiça. Então, ele sempre pontuava que Joaquim Barbosa era preguiçoso, que Joaquim Barbosa não tinha que estar naquele lugar, porque Joaquim Barbosa era preguiçoso, não trabalhava. Ele estava tentando subverter a coisa para tipo um mérito meio... Sim, ele achava que não era mérito de Joaquim Barbosa. Mas não, ele só estava sendo racista, porque um dos estereótipos que nos encaixam é o de preguiçoso. Exato. Então, né? não importa. Quer ver uma coisa que esse estereótipo... Esse estereótipo do preguiçoso é que eu me lembrei aqui de um exemplo que funciona super com pessoas brancas. Eu acho que a maioria que está assistindo não é branco, porque o que não nos surpreende. Mas, né, reparem só, eu na minha graduação me formei há 10 anos. Se eu me lembrar bem aqui, eu acho que eu tive 3, 4 professores que eram negros, certo? Evelyn depois comenta aí como é que está a situação hoje, o pessoal também comenta. Mas a situação é tão gritante assim, porque
as pessoas não percebem que essa estrutura de dizer, olha, o homem negro tem esses estereótipos, né? É uma hipersexualização, tem todos É o ideal da aquelas fera, né? figuras, né, que se cria. Tem a figura do negro sábio, né? Evelyn sabe melhor do que eu aí, a lista toda, que ela me ensinou várias, que eu não sabia. Pois é. Mas a gente encaixa as pessoas negras de forma muito monolítica, né? Como se todas fossem exatamente naquele estereótipo. E sabe uma coisa que a gente não aprendeu na escola? Eu digo a gente assim, muitos de nós, né? Não 100%. Mas veja, eu me formei na graduação 10 anos atrás, então calculem aí quando é que eu estava na escola. Mas eu me lembro que na escola eu aprendi que a contribuição das 3 raças no Brasil foram assim. Ó, a Evelyn já tá ali, mas reparem vocês aí se foi diferente. Eu aprendi que a contribuição dos índios foi rede, tomar Indígena. banho todo dia, dos Indígena. indígenas, rede, tomar banho todo dia e raspar o sovaco, se depilar, coisas assim, que eu aprendi na escola, veja bem. A contribuição de todos os povos negros, que é como se fosse um só também, né? Que veio, tipo, todo mundo igualzinho, de um continente do tamanho da E África, por que mas quis? ok. É. Porque quis, né? Eles vieram e contribuíram com o quê? Acarajé, né? Capoeira, foi isso que eu E aprendi na trabalho, e escola. trabalho, e trabalho. Não, isso aí não falava não, pô. Isso aí não fala não. Ah, não, não, Oxente. eu leio como trabalho, né? Mas assim, eles nos Não, ajudaram a mas isso não me construir. falava não. Ninguém gostava de lembrar, porque você vai falar para uma criança, coitadinha, né? Que escravidão, violento, né? Sim, Melhor não. Então, a gente aprende que aí os brancos, portugueses, espanhóis, etc., trouxeram o quê? Aí vem tudo de maravilhoso, né? A sim, civilização, a tecnologia, aí vem assim o direito. Quer sim, dizer, é uma invisibilização total de sim, toda a riqueza, né, cultural dos indígenas que já estavam aqui, que foram exterminados quase que integralmente, sim. né? Que os brancos trouxeram doença, genocídio, né? As coisinhas básicas. O que é que Piolho. eles trouxeram? Milhões de pessoas escravizadas, né? E aí, quem é que construiu o país? As pessoas que estavam sendo escravizadas, o trabalho quem fez. Agora é o negro que é preguiçoso, né? Érica, eu não tenho nem mais. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso, sabe? Quando menor, eu tenho muito claro, assim, meu pai sempre me ensinou muita história, enfim, sempre trouxe muito para mim, graças ao Orixá. Mas eu me lembro de eu gostar muito de falar sobre Brasil, assim, feudal, né? Feudal não, mas enfim, Brasil, colônia, feudal. Brasil, colônia, porque... Sim, amendoim, pão de mel. É porque Agora que eu entendi o que é o livro que eu não tinha lido todo. Adorei. então, eu adorava falar, né, de Brasil colônia e hoje eu entendo que é porque era o único momento que havia pessoas negras, ainda que na condição de escravidão. Então, aí vem a diferença, né, do que eu vejo pessoas falando muito sobre representatividade e tudo mais. E representatividade é muito importante. Mas o que a gente vive no Brasil hoje é representação, que é você ver pessoas negras, elas vão estar ali, mas elas vão estar ali como empregada, elas vão estar ali como a pessoa que está ali para servir, ou vai estar ali como uma pessoa engraçada, vai estar ali em uma das caixas que o racismo permite. E sempre um racista vai fazer questão de te lembrar que você está ali porque ele deixou e não porque você conquistou, né? Como se fosse um Então, é favor que ele está te sempre, fazendo. ela é muito boa e tal pessoa gosta muito dela, então ela está aqui. Ou, é muito interessante. Ela sabe até falar direito, enfim, né? E eu acho que a gente falar um pouco sobre o que é o racismo recreativo é fundamental, porque é o racismo que eu vejo assim diariamente, né? Que vem desde. É uma coisa assim bizarra de que você entra num lugar, numa empresa, e se existe uma outra pessoa negra nessa empresa, imediatamente você parece com essa pessoa. Todos são parecidíssimos. Não, não existe, assim, eu já vivi, já passei por um lugar onde existiam 2 caras negros, um muito baixo, muito magro, e assim, tinha uma barbinha bem ralinha, e um outro bem alto, bem gordo e tal. E as pessoas trocavam os nomes. Trocavam os nomes na maior tranquilidade e acham natural. Não é, é porque assim,
pessoas negras são vistas como objetos até hoje. Nesse sentido, eu não estou falando da hipersexualização apenas, eu estou falando no sentido de que nós fomos posse, né? As pessoas tinham posse da gente, nós éramos tidos como bens, então quando uma pessoa branca morria, pessoas negras estavam em seus testamentos, e aí está, né? É institucional, né? É institucional. Eu vi algumas pessoas Porque falando aí. tem as normas que permitem esse sistema. Para a galera que Exato. estava Eu pedindo vi algumas diferença aí, pessoas. É isso. institucional e É estrutural. institucional por isso, porque o Estado brasileiro, quando eu falo e repito que o Estado brasileiro é um Estado genocida, quando eu falo e repito que o Estado brasileiro ele faz questão de que pessoas negras estejam na base da pirâmide, é porque eu tenho consciência do que é o racismo institucional. É porque o Estado, ele trabalha, é uma máquina que trabalha para que pessoas negras se mantenham nessas condições. E isso muita gente não vai conseguir ver, inclusive pessoas negras não vão conseguir enxergar, porque não tem ninguém gritando para você. Você não vai conseguir porque você é negro. Então, o Brasil, eu acho, isso aí é um entendimento meu, eu acho que o Brasil apresenta ao mundo o sistema racista mais eficiente. A gente vive hoje um sistema racista mais eficiente do mundo. Eu não espero aqui no Brasil um levante negro tão rápido. Não espero. Eu não espero porque as pessoas negras não conseguem aqui. Isso eu não estou falando no geral, não, mas eu estou falando que é difícil que nós, pessoas negras, nos entendamos como parte. Porque é tão ruim ser negro no Brasil. Né? A visão que é passada, que Deus me livre ser branca. Mas, assim, é tão ruim a ideia que é passada que as pessoas não querem se aproximar disso. Não querem ser negras por nada. Então, é por isso que eu falo o tempo todo que a valorização da cultura negra é necessária. É por isso que eu falo o tempo todo da importância de ter um professor negro, uma professora negra. É por isso que eu falo que é importante a gente ter um chefe de Estado preto, uma chefe de Estado preta. Quantas professoras de ensino primário já mudaram vidas de meninos negros e negras? Simplesmente porque conhecem aquela condição. Então, o racismo ele se apresenta de uma maneira institucional quando, repito, mais uma vez, repito, quando a gente se acostuma todos os dias, nós almoçamos corpos negros. E isso, eu vou te explicar por que a gente almoça. Porque no horário de meio-dia é o horário que os programas como Bocão, como... eu não sei porque na minha casa isso é proibido desde que eu sou criança, mas esses programas, né? Passam e eles passam mostrando corpos negros no chão. Eles passam mostrando E não só no chão, mas como assassinos também. Não, é isso. Eles Eles estão, né? passam Eles matam e mostrando morrem. o desespero da mulher negra. Eles passam dizendo todos os dias que mulheres negras são vadias. Ai, voltou? Voltou. Voltou, tá Eles aqui. passam... Então, assim, todos os dias a gente assiste e almoça. Todos os dias, as famílias pretas e faveladas assistem, almoçam e passam a ter um discurso, quando seus filhos são assassinados, de que, poxa, mas ele não era bandido. Porque é natural o Estado assassinar meninos pretos que estão envolvidos com tráfico. É natural que as pessoas brancas se sintam à vontade de apontar o dedo e dizer, morreu, mas era traficante. E isso, o pior é que isso está incutido na cabeça de pessoas negras que estão dentro das favelas. Então, quando eu digo a você que o Brasil apresenta o melhor projeto, nesse sentido, eu acho que é o único projeto possível para o Brasil ser o melhor, né? No momento, é o que temos. O Brasil apresenta o maior projeto porque quando a bota chuta a porta da casa de uma mãe na favela, quem está calçando a bota é um homem negro. Então, é muito difícil você conseguir pensar o seu ódio, canalizar para além daquele que está arrombando a sua porta. É por isso que existiu o Capitão do Mato. É por isso que o colorismo hoje bate tanto na gente. Por quê? Porque se existir... Existe uma carta, né? Depois eu posso falar melhor sobre isso em outro momento, porque agora eu esqueci o nome da pessoa que escreveu a carta. Mas uma carta, né, de um norte-americano
em tempos de escravidão, e onde ele identificava passos importantes para manter negros separados. E um deles era privilegiar pessoas negras de pele mais claras. Não significa que a pessoa negra de pele mais clara deixa de ser uma pessoa negra e sofrer com questões raciais. Sofre de maneira diferente, né? Até isso eles fizeram. Mas isso faz com que nós, pessoas negras, não consigamos nos identificar. Então, no Brasil, o racismo ele não é de sangue. Eu repito isso o tempo todo. Porque sempre aparece uma pessoa branca, mau caráter, entendeu? Que se sente à vontade para falar que nós, pessoas... Que é, na verdade, uma pessoa negra. É isso que diz as pessoas brancas, que isso não, é só mau caratismo mesmo. Mas, enfim, pessoas brancas se sentem à vontade de ir lá e dizer e concorrer, né, às cotas, porque dizem que tem uma avó negra. Eu tenho um avô português. Ninguém olha para minha cara e pensa se eu sou branca ou não. Eu sou negra em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então, no Brasil, o racismo ele não é por sangue. Ele é de marca. Ele é de marca. Então, em qualquer lugar que você vá, a polícia vai saber quem é preto e quem é branco. Em qualquer universidade que você entre, você vai saber que você não é bem-vindo ali. Você talvez seja bem-vindo no curso técnico. Que é esse o lugar que as pessoas entendem que nós podemos chegar no máximo. E isso aqui eu não estou diminuindo o curso técnico, não. Mas é porque é onde as pessoas... É porque, assim, quando você entra no hospital e uma pessoa negra chega próxima a você, as pessoas sempre vão achar que você é o técnico de enfermagem, quando muito. Então, Isso é até onde disso que a gente está falando. esse é até eu tô só linkando aqui com as perguntas, né? Tem uma outra pergunta que a gente tinha separado, que você deve se lembrar agora para essa ponte, que é justamente como é que tem sido, como é que você vê, e aí os colegas que estão assistindo também podem, por favor, né, comentar e se manifestar, a experiência para Evelyn, estudante de Direito, formanda, como tem sido a ocupação de um espaço jurídico, né, de um espaço que historicamente é privilegiado dos brancos, né, das elites, porque tem um recorte de raça e de classe muito forte, e de gênero também, né? Porque o espaço jurídico ele é fundamentalmente homens brancos, né? Que derivam aí das famílias tradicionais e tal. Isso teoricamente vem mudando nos últimos anos, as políticas de maior abertura de vagas, FIES, ProUni, etc., que acabaram ajudando que muitas pessoas que as antes cotas. não, exato, as cotas que não entravam nesses espaços, agora entram e ocupam e ocupam num bom sentido, na minha concepção, um excelente sentido. Eu falo isso direto nas Eu acho minhas que turmas. o direito principalmente Quase tem toda sido branca, muito. e a gente não discutia coisas que hoje eu vejo as turmas discutindo. Eu digo com o protagonismo dos estudantes mesmo, não porque um professor ou outro trazendo. E isso se deve a uma diversidade que não existia, né? Na minha época, era muito... eu digo, minha turma, se você pegar a foto da minha turma... pegar a foto da minha turma era assim, você conta 3, 4, sabe? Então eu queria ouvir de você também como é que tem sido essa experiência hoje, né? 10 anos depois em relação à minha, como é que tem sido isso? Então, a gente vai falando, depois a gente responde as perguntas, né? Porque eu acho que organiza melhor. Eu só tô linkando porque aí o que o povo for falando... Então, tem sido... Agora tem sido melhor, porque eu tô ficando menos tempo na universidade, graças a Deus. Mas... Sincera, nem um pouco. Então, eu vou começar falando do meu lugar de fala nisso, né? Eu venho de uma família onde os meus pais, de cada lado, foram os que se destacaram, né, economicamente. E isso fez com que, eu não sei se você sabe, mas para as famílias negras, educação é o A do A do A do A, assim, sabe? Famílias negras, isso eu não posso generalizar, né? Mas, enfim, é bem comum mesmo. Então, o que acontece? Então, eu estudei em um colégio. Eu vou dar o nome eu vou começar a dar o nome do colégio, porque eu acho que, né, é importante responsabilizar. Eu estudei inicialmente no Salesiano, onde eu, assim, muito novinha, minha mãe fala, graças a Orixá, não me lembro, mas eu voltava apanhada todos os dias, porque tinha um menino que não gostava de mim, batia em mim, e aí depois uma outra menina veio justificar que era porque eu era um bolinho que tinha demorado de sair do forno. Eu não entendia nada, mas minha mãe entendia.
É isso aí, a gente começa desde novo. E aí vou para o Sartre, e é um colégio extremamente elitista, é um colégio de maioria, assim, indiscutível, branca. As poucas pessoas negras do Sartre eu conheço até hoje. Eu tenho, assim, ainda que o mínimo contato, mas até hoje, para você ter noção. Peguei minha foto do terceiro ano, eram 70 pessoas e eram 4 negros na sala. Então, assim, você se formou há 10 anos, mas eu estava na escola há pouquíssimo tempo e já era, e ainda era assim. Acho que ainda deve ser, infelizmente. E chego na Católica. Chego na Católica depois de uma revolução interna, que foi, assim, 2014 para 2015, na verdade, 2015, eu decidi cortar o meu cabelo, quando quase ninguém tinha um cabelo natural. Então, eu entro na Católica vestindo mais uma capa do que é ser negra, né? Porque existem várias e várias capas. E aí, quando eu entro na Católica, para mim era muito natural tudo o que estava acontecendo, porque o tempo todo eu vivi num ambiente extremamente branco. E quando eu cheguei, eu procurei algumas pessoas como Juliana, eu vi que Juliana tá aí, Juliana estudou comigo no Sartre, depois nós fomos para a Católica, e tudo que acontecia era muito comum, assim, todo tipo de discriminação, enfim. E ao longo, né, dessa caminhada, eu fui me entendendo negra. Eu já sabia, sempre fui obrigada a saber que eu era preta, portanto eu era diferente, né, mas com um peso maior, porque é muito comum também você escutar em famílias negras, você é negra, você precisa ser forte, você tem que ser boa, se alguém é bom, você tem que ser 5 vezes mais. Então, eu entro na Católica com esse mesmo pensamento e me deparo, assim, com turmas que também não tinham negros, assim. E eu vivi lá um dos experimentos, como disse minha psicóloga, mais marcantes da minha vida, que foi quando eu entrei numa sala, um dia após o assassinato de Marielle. Uma amiga me liga chorando e dizendo que não estava aguentando porque um professor estava falando que ela era mulher de bandido, enfim, portanto justificava o assassinato. E aí eu entro na sala e ele começa a falar de uma teoria totalmente errada, no sentido de que ele estava afirmando de que se você não sabe o que fazer, a sociedade te diz, então se a sociedade entende que A é certo, todo mundo deve seguir A. E eu questiono, bom, professor, e assim, com todo respeito, você é professora, né, sabe? Professor, então, acho que é questionável, né, a escravidão. Aí, como o branco não acha que Depois escravidão... você vai, tipo, Como o calmamente. branco acha que escravidão não foi nada demais, eu falei, poxa, olha o Holocausto, professor, aí, né, entendeu? Vamos lá, né, de branco para branco. E aí ele, não, Essa é didática. tentando sustentar. E ele lembrou repentinamente de uma história onde que primeiro ele disse que foi lá na universidade, depois ele disse que foi em outra. E assim, como ele é um professor, né, que consegue envolver todo mundo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Ele simplesmente contou mais uma história engraçada, que foi que ele lembrou que um coordenador Você vê que de o um... pessoal tá lançando nomes aqui nos comentários, né? E aí, eu é que não vou ser Eu processada. não sei, Bem que você eu que tenho viveu a história, advogado, você... bem que eu tenho advogado. Ele lembrou de uma história dizendo que ele perguntou inicialmente se eu era aluno da turma dele, porque eu nunca tinha ido para aula. Eu falei, não, professor, sou aluno ouvinte. Demorou um tempo, ele lembrou e falou que um coordenador do curso de Direito uma vez chamou ele e disse que não era para permitir que alunos ouvintes entrassem na aula. E ele achou que era um absurdo, porque que não podia e tudo mais. E ele bateu o pé, e então depois o coordenador disse a ele que era porque alunos ouvintes normalmente estavam como ouvintes porque não tinham condição de pagar a universidade. E eles estavam ali para tentar depois negociar com a universidade. Eu não tinha fiéis. dado Eu não tirado de tinha vozes da minha bolsa. cabeça, em primeiro lugar. Eu não tinha bolsa, eu não tinha fiéis. Eu era uma das pouquíssimas que pagavam a universidade integralmente. E ele A gente tá estava rindo, mas é de desespero, né? Porque ali afirmando, assim, no meio de uma brincadeira, que pessoas negras, ou que eu, na entendi. verdade, né? Que eu não tinha condição de arcar com o curso. Mas antes disso, ele me perguntou de que curso eu era. Aí quando eu disse que eu era de direito, ele disse, mas você é de que semestre? Do primeiro? E na época eu era sexto, eu acho. Ele falou,
do sexto, como que diz, tá aguentando até. Então é isso, é desse tipo de experiências que esses são alguns dos tipos de experiências que me marcam, mas eu encontrei pessoas incríveis, a universidade foi um lugar que me proporcionou estar próxima a pessoas negras, assim. A universidade se tornou um lugar menos pior, assim, mais acolhedor, por conta de um quilombo que eu encontrei, sabe? E que vem de um lugar, assim, de que tem comumente, né, pessoas pretas que os pais se esforçaram muito para pagar colégios extremamente caros. Encontro no curso de serviço social um grupo de mulheres negras que me abraça, sabe? Que valoriza o que eu digo. E se não fossem essas pessoas, eu não sei se eu teria tido saúde mental para ter chegado até aqui. Foi importante encontrar professores como você, como o Vander, que apesar de brancos, sempre estiveram assim, né? Dando destaque a gente, ouvindo o que a gente tem a dizer, o que não é mais do que a obrigação de vocês, mas é importantíssimo, assim. E eu sempre digo para pessoas negras que estão para entrar na universidade, digo, ó, é um lugar hostil, mas é um lugar necessário. É necessário que você esteja, porque é necessário que a gente tenha mais Lívias, Santanas, é necessário que nós estejamos em lugares de destaque, porque a visão de uma pessoa negra racializada, uma pessoa negra que compreende o que é ser uma pessoa negra, é totalmente diferente. E é por isso que eu acho que esse país teria jeito, né? Se a gente continuasse com essa revolução. Revolução não, que a gente começou, né? Com essa construção diferente na educação. Mas a lei de cotas vai cair no ano que vem. Então, assim, a gente está ouvindo tudo isso, né? O pessoal está comentando bastante aí as experiências. Imagino que muitos dos que estão comentando também tenham suas próprias histórias, né? Muito pesadas na graduação, na escola, enfim. E eu fico aqui ouvindo tudo isso, assim, sabendo que algumas dessas histórias chegam até mim como professora, né? Como a medida que às vezes eu me aproximo mais, a gente vai ficando mais amigos de algumas pessoas, mas eu reconheço como uma chaga, né, uma marca de tudo isso que a Evelyn está falando, o fato de que, eu nunca vivi isso. 2, eu certamente presenciei centenas de vezes esse tipo de coisa e não, né, me chamou a mínima atenção, porque esse tipo de consciência eu venho aprendendo há pouco tempo, confessadamente. Isso, porque e para todos os colegas só perceber depois. Exatamente. Então, isso em si já é assim a expressão, né? Não dá para ninguém ter dúvida, né? Não é uma pergunta se existe racismo no Brasil, não é uma pergunta eu sou racista. Sim, eu sou racista. Sim, até mesmo, né? A gente vê, como a Evelyn acabou de falar, existem pessoas negras que não são racializadas, né? Que não desenvolveram ou não tiveram essa oportunidade, não sei bem como colocar. Não tem essa consciência, né? Dessa percepção que a Evelyn tem aqui, muitos de vocês também. Então, se até eles vão reproduzir essa estrutura de racismo, imagine eu que sou branca. E olha que entre os brancos, eu geralmente, aqui em Salvador, Bahia, geralmente eu sou a mais branca de todos. Então, a gente tem que falar disso e a gente tem que falar. Alguém até perguntou qual seria a posição da universidade, enfim. Bom, partindo do princípio que a gente tem nas normas, aproveitando aí o direito, né? A gente tem as proteções legais contra a discriminação, inclusive com a criminalização, né, de injúria racial, de racismo, etc. O ideal seria que a gente usasse essas normas que existem, né, para efetivamente proteger contra a discriminação, contra o racismo, etc. Na prática, tem pesquisas que mostram, eu não vou lembrar que dados, tá, gente? Porque não são pesquisas minhas. Mas tem pesquisas, vocês podem procurar na internet, de pessoas jovens aqui de Salvador, inclusive do direito, computando esses dados. Quantos processos de fato existem? Sim. Em que foi alguém condenado por racismo? Vocês vão ver que o número é, né? Então, a gente tem que pensar como é que os brancos que estão nesses cargos de poder nas universidades, que estão nos cargos de poder como professor mesmo, em sala de aula. Né? Eu hoje sei que se eu vejo uma coisa dessas em sala de aula entre alunos, por exemplo, eu não posso simplesmente fingir que não aconteceu e não chamar atenção, não remeter a coordenação para tomar as medidas, né, disciplinares e até mesmo penais e civis cabíveis. Tem questões aí que vão ser o próprio indivíduo, né, que sofreu a violação, que vai ter que
né, ajuizar os processos, claro, Sim, mas eu entendo que é muito difícil. Eu já ouvi de muitos alunos, me corrija se eu estiver errada, mas eu já ouvi de muitos alunos que eles não denunciam, né, nas universidades e talvez em outros espaços também, porque eles acham que as pessoas que estão nesses cargos de poder não vão acreditar, vão querer que faça algum tipo de prova, que é impossível de fazer. Tem provas que sim, são impossíveis de você, que é vítima, isso. fazer. É isso. Entra muito no que a gente estava conversando sobre o racismo institucional. E eu acho, eu não sei se ficou claro, mas o racismo institucional ele não é só do Estado, Sim. né? Ele existe no Estado, principalmente, mas aí vem o racismo estrutural e nos põe em caixinhas. Então, a gente tem a sorte de ter uma coordenadora de curso que é negra, né? Se autodeclara negra também. Meus pais querendo participar da live. E, Olá. e é isso. Então, e ela esteve assim, pronta para me auxiliar e tudo mais. Wander também, assim, na época. Mas eu não tinha como provar. Eu não tinha como voltar lá e procurar. Eu não tinha como... E ele foi tão sutil, o racista ele é tão sutil, que ele falou, afinal, né? Ele é professor de hermenêutica. E as pessoas ao redor não conseguiram entender. Só eu. Então, testemunha ia ter? Não tinha. Eu tinha uma amiga preta, essa que me chamou, na sala, e ela não entendeu o que tinha acontecido. Depois que eu falei, ela ficou... Meu Deus, amiga, sim, mas eu não me lembro direito. Eu fiz, não, tudo bem. E aí? Eu achei que ela também tinha entendido na hora com você. Oi? Sim, ela Eu tava achei que na hora. Ela Não, eu sei, mas eu achei que ela tinha entendido na mesma hora, sacou? ela não tinha. Sem contar que ela tava extremamente mexida. Eu tô vendo aqui os comentários. Extremamente mexida Eu também. porque porque ele tava assim falando muito mal de Marielle, falando que era justificável, que ela chegou por conta do PCC, e sei lá que inferno esse homem tava inventando. E ela estava extremamente mexida. Enquanto isso, eu ainda não tinha conseguido chorar. E depois a morte de Marielle foi uma morte como se tivesse sido um pouco de mim, porque ela é muito do que eu quero ser, do que eu vou ser, né? E a gente estava num momento sensível desse e não podia, não tinha o direito de descansar. É por isso que eu falo assim, o descanso e o poder de escolher que horas é que vocês vão falar sobre racismo é um privilégio. É um privilégio porque a gente quer descansar. Eu gostaria, Érica, que você me chamasse para falar sobre direito constitucional e Estado. Falaremos. Já tô desde agora que a gente vai marcar a data do WhatsApp restante. Que agora você deu até o tema, minha filha. Agora... No entanto, o meu TCC foi sobre cotas, mesmo eu não sendo aluna cotista, eu precisei chegar dizendo boa noite, eu não sou uma aluna cotista, mas eu defendo isso, isso e isso. Então, a gente não tem descanso, sabe? E ao mesmo tempo que eu quero descansar, eu quero dizer, gente, agora eu quero falar, assim, sabe, sobre a cor da água. Ao mesmo tempo que acontece Explica isso, como era aquela figura que você me ensinou, que era um dos estereótipos, não lembro agora como foi que você me explicou naquele dia, que é chamar a pessoa negra só para dizer que tem uma pessoa negra numa mesa qualquer, sabe? Assim, num evento. É o negro Tolkien, né? É o Tolkien. Isso! Chega Tava lá tentando e lembrar. aí eu vou te botar. Ai, não, vamos falar sobre racismo? Toma aqui, esse aqui é o seu lugar. Pô, você poderia falar? Aí você vai lá, fala, não paga. Não paga. Óbvio que não paga. E aí a pessoa... Calma, eu não estou te cobrando, Érica, não é isso. Eu também não tô recebendo, amiga, então a gente então tá tudo bem. E não paga. Assim, eu já fui dar palestra e as pessoas pagaram todas as outras pessoas e a mim não. Quer dizer. E é isso. Sabe? E não é racismo isso, imagina. Não é racismo. É porque as pessoas entendem que a gente não tem qualificação suficiente. Ou que o que a gente está falando não é importante, não é interessante. Eu canso de ver evento com um monte de gente branca que não tem qualificação nenhuma, falando um monte de absurdo. É isso. E assim, eu acho que é importante pontuar que para as pessoas brancas, o combate ao racismo estrutural... O quê? O combate ao racismo estrutural... Rapidinho, Evelyn, desculpa te interromper, que tem um cronômetro na minha frente agora, dizendo que a live vai cair em alguns segundos. Mas, gente, a gente vai voltar, tá? Eu vou reabrir, desculpa, viu? Você já volta. Porque senão ia cair do nada.
É o tempo que eu aviso os meus pais que eles não baterem aqui. Tá. Olá, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa live sobre branquitude. Evelyn estava super empolgada no meio. O pior é que a gente perde as perguntas, né? E tinham perguntas legais. Mas eu tentei anotar um pouco aqui à medida que o pessoal ia falando. Algumas coisas eu compilei. Então, nem tudo está perdido. Eu tô só tentando fazer um armengue aqui pra deixar o meu celular carregando enquanto a gente se fala. Mas tudo bem. Acho que não vai funcionar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Peraí. É isso que não vai funcionar. E vamos de blogueira, né? Sem equipamento. Calma. Vamos lá. Você lembra exatamente onde foi que você parou? Porque o cronômetro atrapalhou meu raciocínio até de te Eu ouvir. também. O que eu tava falando, meu Deus? Não lembro. Alguém lembra aí, gente, exatamente o ponto? Alguém lembra porque eu falando, gente. Ah, sim, acho que eu tava falando que as pessoas não pagam. Ah, não, eu lembrei. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu tô um pouco torta, eu sei. Mas assim, Tá? acho que sim, eu tô me achando, mas tudo bem. Então, as pessoas não. Eu já estive em eventos onde todo mundo foi pago, eu não fui, né? E modéstia à parte, eu fui a melhor da mesa. Porque ainda tem isso, né? Enfim. E aí, o que acontece? As pessoas... Sim, o que eu estava dizendo é que a branquitude precisa compreender que não adianta falar do racismo estrutural. É necessário tomar posse. Existe o racismo estrutural, nós somos racistas. A gente precisa ouvir quando pessoas negras dizem que nós somos racistas e ponto. Não é, mas ponto. Foi uma atitude racista. E, principalmente, a gente precisa abrir mão de alguns privilégios. E não é assim, vou tirar a minha pele e jogar fora. Não é isso. Mas o fato de você ser branca ou de outra pessoa ser branca traz uma série de acessos. E, assim, se em cada palestra que um professor branco for convidado, ele indicar uma pessoa negra, ele está fazendo alguma coisa. Sabe? Se a cada matéria que se monte, né? Eu esqueci. Que tem, né? Os livrinhos, eu esqueci. A ementa, o plano de aula. Se em cada ementa os professores puserem, né? Você tá me ouvindo? Eu tô. Eu vi que Gi Gi, Trindade comentou, né? Gi, Eu tô. não tá, eu também tô. Comentem aí. Enfim. Se a cada ementa que vocês construírem, vocês conseguirem botar 50% de autores pretos, 50% de autores brancos, já é. E assim, pontuar que é um autor preto. Não é só você botar lá, né? Porque é necessário que se pontue, é necessário que se faça isso, é necessário cobrar uma postura da universidade, é necessário cobrar uma postura no seu trabalho, sabe? Porque é assim que se muda. Se muda porque você passa a ter a representatividade e não a representação. Então, a partir daí, talvez um aluno seu passe a querer ser um escritor de livros jurídicos. Porque ele está vendo que existem escritores pretos, escritoras pretas, tudo mais. Gente, Silvio está produzindo o tempo todo. E um conteúdo de uma qualidade que eu não sei, sinceramente, quem é no Brasil que está produzindo igual. E ele não é nem citado. Ele só é citado em assuntos relacionados à negritude, à raça. É importante, sabe? Mas, assim, no meu TCC eu só citei Nancy Fraser para fazer um paralelo, sabe? Então, assim, é necessário, mas por que as pessoas brancas não estão citando Silvio? Sabe? Porque, assim, eu falo muito sobre isso, né, com relação à literatura. Existe uma caixa chamada literatura negra. Aí na literatura negra tem romance, tem poesia, tem tudo. Se for uma pessoa preta que escreveu, tá aqui. Sabe? Então, assim, como se fosse um clima. É isso, porque é a ideia do negro único. Sabe? É a ideia do negro único. É do tipo assim, eu chamei uma pessoa para minha palestra, uma pessoa negra. Então, é como se vocês estivessem fazendo o favor de nos oportunizar um lugar.
sabe? Então, assim, é extremamente necessário que vocês, pessoas negras, pessoas brancas, parem e pensem, pô, por que quando eu tô num restaurante só tem pessoas brancas? Por que quando eu tô numa palestra só tem pessoas brancas? Por que as pessoas que eu voto são pessoas brancas? Por que é tão difícil conseguir? Eu respondo, é porque vocês não conseguem ver pessoas negras como capazes. É por isso. É por isso que sempre que se vê uma pessoa preta, vai achar que é o jardineiro, vai achar que é o segurança, sabe? Djonga fala, né? Djonga é um cantor de rap que eu sou apaixonada, escutem rap, mesmo que vocês não gostem, leiam rap. E Djonga fala muito isso, assim, né? De você ver pretos de terno e não ser para velório. Com isso, ele fala sobre o fato de que a gente está indo de que a gente está indo sempre para enterros, e ele fala que a gente precisa estar no topo, porque um preto no topo faz toda a diferença, sabe? E assim, quando eu falo, por exemplo, de solidão, no caso da pessoa negra, Érica, eu não estou falando no sentido afetivo só. Eu não estou falando da solidão da mulher negra afetiva que é rejeitada o tempo todo pelo homem. Eu estou falando que nós, pessoas pretas que estamos em lugares de destaque, estamos sozinhas e sozinhos. Então, quando eu chego no meu primeiro estágio, o meu chefe é negro, né? Até hoje ele me ama. E quando eu entrei na Cefaz, né? É estado, então tudo bem. Quando eu entrei na Cefaz, aí eu tinha a opção de ir para dois setores. Um lidava mais com o direito e o outro lidava menos. Então, vamos lidar mais, né? Eu vim aqui para isso. O outro era só para grampear papel. Eu, pelo amor de Deus, sou inteligente demais para isso. E aí, todo mundo, mas você tem certeza que você quer ir para lá? Eu tenho, gente. Aí eu achei que era uma questão comigo. E era. Mas, principalmente com o meu chefe. Porque ele era tido como um monstro na empresa. Na empresa não, né? Enfim, lá. Ele era tido como um monstro que gritava, que, enfim, ele não é uma pessoa fácil, de fato. Mas eu tinha um homem branco lá que fazia muito pior e ainda assediava as mulheres, coisa que eu nunca vi meu ex-chefe fazer. E ele era o queridinho da empresa. Existe Então, essa condescendência, né? hã? Existe essa condescendência com o homem branco. É isso, o chicote sempre vai estar na mão do branco, seja ele quem for. É isto que vocês precisam entender e aceitar. O chicote vai estar sempre na mão de vocês. Cabe a vocês, cada dia, tentar desconstruir isso. Eu não estou dizendo que você está aqui o tempo todo vai estar querendo tirar de mim. Não é isso. Mas há uma construção, e há uma construção que privilegia. Então, é necessário que se aceite, que se assuma e que queira mudar. Eu estou cansada de só ver pessoas negras discutindo temas relacionados à negritude. Eu não estou dizendo que não é para ter pessoas negras. Eu estou dizendo que vocês precisam falar entre vocês. Sabe? É necessário. E, assim, enfim, voltando àquilo que eu estava falando, quando você é preto e entra em um espaço de poder, que você vê outra pessoa preta, você fica assim, ó. Ó, lá. Sei lá. Porque é incrível. É incrível. A gente, eu não sei falar sem fazer isso. Enfim, você salvou outra live? Eu não sei fazer. Salvei, gente. Deixa eu avisar logo para todos ficarem tranquilos em relação a isso. Vai ficar tudo no IGTV. Depois eu vou compilar os 2 pedaços. E aí eu boto no YouTube também. E aí Evelyn também compartilha à vontade. Tranquilos. Eu sou ruim demais com isso. É isso. Tainã tá falando que nós precisamos debater isso nas universidades. Sim, Tainã, nós precisamos, mas a questão é que sempre está na mão de pessoas pretas, tipo, apenas, né? Eu, como aluna, tendo que levantar e fazer. Não é vontade, assim, normalmente, né? Enfim. Mas é isso aí, é o que eu estava falando, a diferença que Germana faz no curso de Direito. Né? É impressionante. Germana é a coordenadora, para quem não conhece, Germana é a coordenadora do curso de Direito, a mulher negra e tudo mais. Carol era coordenadora do curso de Serviço Social e, assim, foi tirada do cargo sumariamente. Eu sou aluna, então eu posso falar. E tudo mais. E
é isso, é importante, sabe? É importante você ter pessoas negras, é importante. Se não, assim, na pior das hipóteses, se não é uma pessoa negra, mas que seja uma pessoa branca que compreenda a importância dos debates, sabe? Que compreenda, que dê ouvidos, né? Que valorize, que esteja ali para o que precisar. A dificuldade que eu vejo alunos negros e alunas negras terem para discutir temas na universidade relacionados à etnia. É impressionante. E isso aqui eu não estou falando da minha universidade, não. Estou falando no geral. E aí é sempre, porque não é relevante. Eu vou dizer por que não é relevante. Porque os professores não têm preparo para isso. São brancos. Isso poderia justificar tudo. É isso, eu acho que resume, de certa forma. É isso. Mas assim, resume e também tira a responsabilidade. É do tipo, não, mas tudo bem. É como se justificasse, né? Só que não justifica. Eu te conheço, sei que não é o seu ponto. Mas é muito isso, sabe? É do tipo, não espero nada diferente porque é isso que tem a oferecer, sabe? Sim. Então, é necessário que a gente culpabilize, que a gente dê nomes, que a gente dê sobrenomes a essas pessoas, sabe? Porque é muito natural chegar e é como eu te falei, é naturalizada a ausência de corpos negros em qualquer lugar que não seja na cadeia e nem no chão. E falar em dar nomes, eu vou dar nomes aqui, que aí tem mais ou menos uma semana que eu coloquei, aliás, com muita ajuda de Evelyn, de Tainã, de vários que estão aqui participando, eu coloquei lá no meu Instagram uma espécie de desafio. Mas, na verdade, eu queria era marcar meus coleguinhas, professores e acadêmicos brancos, e marquei mais de 20, né, brancos lá, botando. Gente, muito legal fazer hashtag, né, de todas as vidas importam, essas pataquadas aí, né, e dizer que não é racista, etc. Mas na hora que você monta um evento, um congresso com 30 palestrantes, todos são brancos. E aí você fica fazendo propaganda dos congressos dos amigos, né, com não sei quantas dezenas de pessoas, etc., e todo mundo branco. E pasmem, às vezes mesas para discutir seletividade penal com todo mundo branco. E você não percebe isso como um problema. Então eu ali fixei o meu compromisso pessoal, porque eu não tenho como fazer compromisso em nome dos outros, né? Mas o meu pessoal de que eu não divulgo e eu não participo de evento que tenha, né? Uma série de temas e uma série de participantes, de palestrantes, e não tem pessoas negras, ou pelo menos não tem uma mínima paridade, assim, sabe? Que você possa visualizar. E não só, como a Evelyn bem disse, para falar de racismo e para ficar nessa caixinha de que as pessoas negras só são convidadas para suprir esse espaço especificamente. Então, eu fiz esse compromisso. E aí, Evelyn viu os meninos aí que estavam me ajudando também a pensar isso, e que me ensinaram muito. Aliás, agradeço muito a Evelyn, a Alex, Tainã, o pessoal todo, Ícaro, que me ajudaram muito ali a entender uma série de coisas. Inclusive, tive uma aula de várias frontes ali ao mesmo tempo. E continuo tendo, né? Sim, exato, mais do que é só minha obrigação, tá? Isso aqui não é nada de demais. Mas veja, eu fazendo isso, que eu acho que é o mínimo, o básico, de todos que eu marquei. Sim. Eu não vi nenhum desses coleguinhas brancos repostar, e no mesmo dia, vários estavam fazendo propaganda de eventos com 30 palestrantes brancos. E na mesma semana, alguns fizeram evento, criaram evento, só com pessoas brancas também. Então, algumas vezes, e aí eu falo mesmo em nome dos brancos aqui, metendo o dedo no olho de vocês. Vocês têm a cara de pau de dizer que vocês são, eu não sou racista, eu sou super, né, progressista, super de esquerda, todo mundo é igual, etc e tal, e não move uma cutícula para fazer nada, sendo que como o pessoal está colocando, o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É olhar ao nosso redor, é ouvir o que as pessoas estão dizendo e é tentar trabalhar, usando inclusive esse nosso privilégio de alguma maneira para contribuir com uma mudança, né? Eu fiquei muito, muito triste porque inclusive amigos pessoais meus que eu esperava que tomassem alguma atitude, né? Que eu fui chamar no privado e etc. E que, sabe? Não por ter sido o meu post, sabe? Mas assim, sim, que porque não é continuaram fazendo a mesma coisa. Exato. Só isso. O fato inclusive, eu não sei se você lembra, né? Eu indiquei justamente isso no primeiro vídeo que eu postei. Eu falei, gente, parem de me marcar. O negócio de vidas negras importam. Ok, a minha vida, de todas as pessoas negras importam.
Vão lá falar disso com pessoas brancas, mas não é conveniente. Não é conveniente e dói no bolso. Então, Uhum. não é uma prioridade. Não é uma prioridade para a branquitude, sabe? Eu acho que é necessário se encaixar como branca primeiro, sabe? E entender que é uma atitude de pessoas brancas, porque é isso, assim, eu, preta, levo a culpa de tudo que qualquer preto faz, né? É isso. Mas é necessário que vocês se encaixem como um grupo, sabe? Como um grupo. Tipo, fico muito chateada. Você ficou muito chateada. Érica, assim, não me surpreende. Não, surpresa a gente não sente, sabe? Mas é de, Mas de é alguma isso. forma amigo, sabe? Eu acho que a experiência que você teve no sentido de, poxa, foram os meus amigos que eu confio, que eu gosto, amigos que eu achava que eram diferentes, faz a gente pontuar uma que você citou aí, né? São amigos de esquerda e tudo mais. Eu voto no PT até hoje, assim, né? É o que, enfim, é o que tem, infelizmente. Mas a esquerda não parou de nos matar. Nosso governador é um governador do PT, né? É Rui. Graças a Orixá, nunca votei em Rui. E o nosso governador comemorou uma chacina no Cabula, como um gol. Esqueceu disso. Eu não tô brincando. Foi como... Não, ele disse que assim, nesses casos, o policial é como um artilheiro que tá ali de frente para o gol e ele tem que fazer o gol. Só que o gol foi o assassinato de jovens negros e as pessoas não estão nem aí. É natural. As pessoas acham aquilo que eu tinha dito anteriormente. As pessoas acham que, porque era bandido. Não, não justifica. 2, qualquer preto que morre, eu preciso explicar. Qualquer negro que morre numa favela, perceba, façam um exercício vocês de assistir essas reportagens. Quando é uma criança, um jovem e tudo mais, perceba o discurso da família de Ágata, que foi uma criança que foi assassinada pelo Estado. O pai de Ágata, foi o avô, grita, dizendo que ele fez tudo, que ela fazia inglês, que ela fazia balé e que ela era boa aluna. O pai de João Pedro disse que o filho dele estudaria direito, que o filho dele só daria orgulho a ele. Certo? Mas a maior preocupação das mães pretas na favela é provar sempre que o filho não era bandido. Ou, quando o filho era envolvido com tráfico de drogas, elas simplesmente não se sentem no direito de sentir o luto. É isso que o Estado brasileiro faz e é isso que a branquitude ensina todos os dias. Porque é isso que passa na televisão. É natural morrer gente preta todos os dias, né? E é isso. É isso. Então, assim, quando uma família, no auge da sua dor, precisa justificar para a sociedade que a criança era boa aluna, eu nunca vi uma família branca fazer isso. E nem vou ver. Não vai. E nem vou ver. Então, assim, eu vejo a indignação das pessoas. Isso aqui eu não estou dizendo, não estou desmerecendo. Mas eu vejo a indignação das pessoas com o caso dos 2 irmãos, né? Que foram, né? Que morreram num acidente de trânsito que foi, né? Causado por Cátia Vargas. Eu pergunto por quê que existe essa comoção. Porque eram 2 jovens que estavam saindo de uma boate, às vezes alcoolizados, de uma moto, bateram no carro e o carro perseguiu, enfim. Eu não estou dizendo que é uma morte menor. Não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas carregam isso tão forte na memória, que isso é tão importante, porque eles eram 2 jovens brancos de 20 e poucos anos, que eram de classe média para classe média alta, e bonitos, como eu já ouvi em várias reportagens, podem olhar no YouTube. A gente não é bonito, a gente não é de classe média alta. Isso é o que a sociedade acha, né? Porque eu acho pessoas pretas lindíssimas. Então, é isso. E Então, detalhe, quando há um grito de que... Só um minuto. Então, quando as pessoas pretas gritam, né? E todas as outras pessoas deveriam estar gritando também que vidas negras importam, é porque o Estado já sabe que a vida de pessoas brancas importa. O que ele não admite é que a vida de pessoas negras também importa. Sabe? Então,
é essencial que a gente fale sobre isso. É desonestidade intelectual, ou seja lá qual termo, porque eu acho que isso aí é uma pessoa que não tem nem intelecto, enfim. É desonestidade. Tentar pôr em cima e todas as vidas importam. E antes de passar para você, eu pontuo mais uma vez que não é porque uma pessoa é de esquerda, não é porque existe um partido de esquerda que vai ser antirracista. Eu estive assim, me convidaram para algumas reuniões nessa última movimentação que teve. Eu entrei, eu precisei. Você me conhece, sabe? Eu não sou de gritar, não sou de me exaltar, assim, não é meu, né? Eu precisei gritar para que as pessoas compreendessem que aquilo era um movimento antirracista. Antirracista que eu nem, enfim, mas enfim, num protesto com relação a questões étnicas. Porque as pessoas não estavam aceitando. E continuaram sem aceitar. Quem se retirou fui eu. Então, se vestiu no Brasil uma roupa de antifascismo. Porque a esquerda não admite falar sobre pessoas negras. Porque as nossas vidas também não importam para a esquerda. É por isso. Perfeito. E aí, o que eu ia comentar naquela hora é que eu lembrei, quando você falou do caso da Cátia Vargas, aquela história das comoções serem muito diferentes. Isso é comprovado, tem pesquisas comprovando, mostrando que o tratamento dado à mídia de assassinatos de jovens ou crianças negras e brancos são completamente diferentes as narrações. E também, quando se vai narrar sobre o criminoso, ou quem supostamente é o réu, também é bem distinto, não é? Quando narra que é um homem branco, não é diferente de quando é um homem negro? Eu não preciso nem entrar nesse mérito, né? Porque totalmente. Reparem vocês aí, eu vou deixar só a provocação, certo? E aí vocês procurem ver não só quando são as pessoas negras ou brancas como vítima, mas a narração sobre o suposto... né? Vejam como é que são narrados os homens brancos com problemas mentais, surtaram e etc, etc. E as pessoas, quando é ou um homem negro ou uma mulher negra que cometeu supostamente um crime, como é completamente diferente a narrativa. Façam as pesquisas de vocês. Eu não sei se você se lembra, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos, assim, eu não sei se hoje ainda acontece, né? Eu, de fato, não assisto, mas existiu, inclusive, um processo, né? O MP entrou contra esses programas, né? Sensacionalistas que eu te falei, que almoçam corpos negros todos os dias, e nos forçam a fazer isso também, no sentido de que não era, porque, assim, legalmente... A pessoa não é obrigada a mostrar o rosto quando está ali na delegacia, né? Mas o direito, ele não existe para pessoas negras, né? Então, assim, a gente precisou de um decreto para dizer que estavam proibidas as ações policiais nas favelas, porque a polícia estava entrando e matando qualquer pessoa que estivesse do lado de fora. Não que isso seja novidade, sabe? E isso não parou, continuam os diversos relatos, né? Então, Érica, não tem mais o que eu possa te dizer que não o fato de que para o Estado brasileiro e que para a branquitude isso eu não tiro ninguém, né? Não excluo ninguém, para todas as pessoas brancas, vidas negras não têm importado, né? O Estado é racista e é muito... Eu acho que é muito confortável quando a gente fala os brancos lá longe são racistas. O Estado brasileiro, lá longe, é racista, sabe? É necessário que a gente dê nome, é necessário que a gente dê sobrenome, é necessário que a gente pontue, é necessário que a gente aponte. E é isso. Usem os privilégios de vocês para fazer isso, né? Se você pode ouvir aqui Vinícius comentando sobre alguma coisa, sobre uma questão de estagiário, é muito isso. Se você tem você que eu tô falando no geral, né? Se você tem um escritório, contrate estagiários negros, faça um grupo só de pessoas negras. Te garanto que seu trabalho vai ser melhor. Porque é isso, eu não tô brincando, Érica. A gente aprende desde muito novo que a gente precisa ser muito melhor. Que a gente precisa dar mais e nunca é suficiente. Nossa saúde mental que lute. Né? Mas vai ser questionado, né? Essa qualidade do trabalho, de tudo. Que vai ser questionado, né? Então, desde muito nova, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer as coisas muito certinhas. Isso é extremamente nocivo para a gente que é preto, mas infelizmente é extremamente necessário, porque por mais que eu seja melhor no que eu estou fazendo, as pessoas vão sentir a vontade de questionar.
né? Porque é isso, o corpo da mulher negra é o corpo do trabalho. E mesmo assim o não reconhecimento vem. Então, é nesse sentido. A gente tinha mais perguntas, não tinha? Tínhamos algumas perguntas. Uma pergunta que alguém falou lá no começo, na primeira live, foi, eu não lembro a redação exata, e eu não anotei o nome, né? Porque eu estava tentando aqui ao mesmo tempo prestar atenção e anotar. Mas foi em relação às relações afetivas, que alguém fez uma pergunta, e eu acho que a gente tem comentado sobre incluir isso na nossa discussão, sobre as relações, se existe alguma diferença em relação a esse racismo estrutural e a essa reprodução, até mesmo pelas próprias pessoas negras, entre ser uma mulher negra e um homem negro, e eu acho que a pessoa estava talvez mirando nisso, não tenho certeza. Sim. Eu não lembro agora a redação, gente, passou rápido, tá? Então, Mas aí acho. Veja aí, o que você acha? então o início eu peguei muito o final, calma. O início foi o quê? A pergunta? A pessoa estava querendo saber sobre a afetividade, as relações afetivas, e aí eu não sei se eu peguei o contexto errado, e era assim, né, sobre a relação entre homens negros e mulheres negras, e essa suposta interracialidade, quase não sai, com brancos, enfim, eu não sei se era bem isso, tá? Se a pessoa estiver aí online, pode esclarecer, enfim. Mas a Evelyn, e aí? Tem alguma coisa que você queira falar sobre isso? Então, existem temas que eu sempre pontuo, né, entre meus amigos e tudo mais, que são temas que devem ser discutidos dentro de casa, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, assim, de que alguns temas, de que alguns assuntos você fecha a porta e discute dentro de casa. Porque, enfim, né? Como eu te falei, o branco sempre tá com o chicote na mão, na frente, ou na mão, pronto para estalar nas nossas costas. Eu, sinceramente, não me vejo ao lado de uma pessoa branca, porque eu entendo que é uma construção de vida, e isso eu vou falar muito de um lugar particular, eu não estudo afetividades, enfim, é isso. Mas eu vou deixar uma dica, leiam Bell Hooks, pode ajudar. E eu não me vejo hoje me relacionando com uma pessoa branca de jeito nenhum, assim. Eu acho que existe toda uma construção, assim, eu já passei por situações bizarras e que para uma pessoa branca provavelmente não seria nada de estar assim com meu companheiro na época, e a gente está numa loja e a mulher simplesmente direciona ele, né, para a parte das promoções. As noções, né? E é isso. E é sutil, né? É sutil. Sutil para os outros, né? Para a gente é gritante. Então, para mim, imagina só, você passar por isso ao lado de uma mulher branca. E ela, tipo, viver a vida dela normalmente. Tipo, tá bom. E aí achar até engraçado porque a pessoa tá te direcionando ao lado das promoções, quando na real ela tá gritando para você que você não tem dinheiro para comprar aquilo, você não deveria estar ali, sabe? Então, é muito complicado, eu não me vejo afetivamente próxima, eu entendo que existe, muitas pessoas falam, né, sobre a solidão da mulher negra, que eu já pontuei aqui hoje, mas sobre uma outra ótica, no sentido de, a menina falou que tá travando, não sei se é só, mas para mim tá perfeito. Também. Então, existe a solidão da mulher negra, existe uma pirâmide, né? A primeira vez que eu li falar sobre isso foi Angela Davis, né? Falando sobre uma pirâmide social que existe, e ela fala, obviamente, a partir de um contexto de Estados Unidos, mas que se encaixa perfeitamente aqui no Brasil, uma pirâmide social e que é excludente, né? Exclui indígenas, exclui asiáticos, enfim, mas pensando que no Brasil, quanto mais você se aproxima do que é uma pessoa branca, é melhor. Então, assim, apesar de você ser asiático, você se aproxima mais do ideal branco, apesar de, enfim. Mas a pirâmide é basicamente o homem branco no topo dessa pirâmide, a mulher branca abaixo dele, o homem negro abaixo do homem e da mulher branca, e a mulher negra como base dessa sociedade. E isso, inclusive, me recorda no livro de Silvio, eu não lembro se foi no livro, se foi ouvindo ele falar, enfim, eu adoro Silvio. E aí,
ele fala sobre a questão da tributação, né? Lá vou eu para o lado do dinheiro, que eu gosto um pouco. Tudo aquela dinheiro, né? Gosto. Enfim, ele fala, né, que nós mulheres negras, nós, né, no caso eu e as minhas, a gente paga mais tributos no Brasil. E eu fiquei tipo, meu Deus, assim? Exatamente, é isso. E aí ele foi explicar, né, para quem não tinha entendido, que é porque no Brasil, como os impostos são por consumo, quem recebe menos paga mais. E quem recebe menos no Brasil, isso eu não acho, gente, isso são dados, são as mulheres negras. Então, quando se pensou em terceirização, se estava pensando em pessoas negras, né? Em mulheres negras, que são a maioria das terceirizadas no Brasil. E a gente nem fez parte da situação, da questão, a gente nem fez parte da discussão, né? Porque entendem que só devem chamar pessoas negras para discussões étnicas, para discussões raciais, né? Que aí ela já me consertou que não é étnica, é racial. Então, nós fomos e somos afetadas pelos estados, ou pelo Estado e pelas políticas do Estado diretamente. E para mim é impossível estar ao lado de uma pessoa que não compreenda isso de uma maneira verdadeira, sabe? Porque é muito fácil você entender sentada na sua cadeira, sabe? E eu ainda estar no chão tentando levantar. Então, para mim é isso. Quem quer ter seus relacionamentos assim, né, interraciais, é isso, o filho vai nascer branco. Eu sempre penso isso, o filho vai nascer branco, eu não sei nem pentear o cabelo de menina branca. Mas, eu não sei. Mas, Preocupações isso. prioritárias. Não sei. E aí, então, eu tento não julgar, né? Assim, às vezes é um pouco difícil, mas eu tento não julgar. Entendo a questão da solidão para diversas mulheres negras que de fato são preteridas ou são objetificadas, sabe? É complicado você ver um cara que só pega um tipo de mulher, sabe? É aquele tipo. Agora há pouco uma amiga minha estava falando sobre isso. Então, assim, você é a mulher do fetiche. Sabe? Eu ouvi que assim, o cara me paquerando. É porque eu ouvi dizer que mulheres brancas ou que mulheres negras são mais quentes na cama e você fica tipo, então, amado. Mais um daqueles estereótipos, Mais né? um daqueles estereótipos. Então, existem vários, né? O da mulher negra, raivosa, existem vários. E é isso. Com relação a relações interraciais, o que tem a ver, né? É isso. Eu não sei se era exatamente isso que a Dalila estava perguntando, mas acho que esclareceu bastante coisa, talvez, né, tenha contemplado o que ela pensou. Eu queria só pontuar um parêntese aqui, enquanto a gente estava falando de tudo isso, quer dizer, eu estava ouvindo, né, aprendendo aqui, Davi Lobo, que foi meu aluno também, ele é jornalista, ele estava comentando, pegando aquele gancho de quando a gente comentou sobre como a mídia narra, né, os casos, ele pegou esse gancho, ele estava comentando aí no nosso chat, que ele, enquanto jornalista, viu muito isso acontecer e depois que ele tomou consciência, né, de que isso era um absurdo, etc., e que ele hoje fica muito indignado, me parece aqui, com o fato de que essas coisas não vão acontecer e cadê o Ministério Público? Acho que ele falou que teve um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que não foi cumprido pela imprensa, então eu queria só falar sobre isso, né, porque quando a live fica gravada os comentários não aparecem, e eu acho que isso é importante de comentar, né, alguém que vem do jornalismo para o direito e que percebe essa situação com um olhar diferente e para a gente ver que a coisa é atual. A gente não está falando de, nos anos 50, né? Não é algo... De hoje, se você abrir aí qualquer portal de notícias, é isso aí. O filho da desembargadora é estudante de medicina, faz não sei o quê. Eu posso ser estudante de direito, mas você, mulher, não sei o quê, minha foto. E assim, e é isso. Pois é. Outra pergunta que eu acho que estava aqui colocada na nossa lista, e eu não me lembro se alguém comentou aí, acho que a Alan comentou no início, foi sobre as cotas. Acho que a gente já pincelou um pouco, né, a questão das cotas, mas talvez... Aí, ó, eu vou te falar as 3 perguntas que estão aqui, e aí você vê o que você prefere começar, tá? E aí organiza. Tem essa sobre a questão da suposta meritocracia versus cotas, tudo com muitas aspas aqui. A outra pergunta é se existe relação entre racismo e intolerância religiosa. E uma outra que a Alan perguntou o que a gente acha de transafrodescendentes. Eu vou ter que dar até um Google aqui para tentar me localizar no que é um transafrodescendente. Se alguém souber, por favor, conceituar, me ajuda aqui nos comentários.
Tá. Então, tá bom. Boa sorte. Tá. Minha memória é ruim demais. Vamos lá. A primeira foi sobre as cotas, não é isso? Isso. Porque eu não anotei. Enfim. Meritocracia ou cota? As meus amigos reagindo só a melhor parte. É isso, eu tô rindo ao mesmo tempo da sua reação, a reação deles. Então, mas pode ser só desconhecimento, não sei de fato. Com relação às cotas, eu depois vou reler o meu TCC todo bonitinho. Eu vou, gente, prometo, todo mundo me pede, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Eu analisei uma DPF, uma ação, né? Enfim, bem no popular, uma ação onde o Democratas, eu vou usar isso como exemplo que eu acho que fica mais claro. O Democratas, ele entrou falando que era um absurdo no Brasil existirem cotas raciais. Então, vamos pontuar. O problema para as pessoas não é existir cotas, é existir cotas raciais. Porque as pessoas são racistas, né? Então, se você vai encontrar diversas pessoas que vão dizer que, tudo bem, cota econômica, né? Econômica não, cota social, porque aí sim justifica, mas porque é preto? Não, porque é negro não faz sentido e tal, tá dizendo que as pessoas negras são menores e tudo mais. Não se trata disso, né? O fato é que pessoas negras só puderam ter acesso à educação muito tempo depois. Aqui eu não vou conseguir, não vou lembrar quantos anos depois, mas enfim, a gente só teve acesso à educação muito tempo depois. Eu acho que é desonesto dizer que a gente tem acesso, pessoas negras, pessoas brancas têm acesso à mesma educação no Brasil. Não é totalmente diferente. Como eu disse a você, eu tive acesso, né, a uma educação cara, muito cara, muito cara, acima do salário mínimo. Então, impossível para uma família preta com a renda de pessoas negras no Brasil assumir uma questão dessa, né? Uma dívida dessa, é impossível. E isso já vai se agregando, né? Então, certa vez eu estava conversando com ela, que ela está aqui na live, por isso que eu tô falando não. Ou estava, não sei. E a gente estava conversando muito sobre isso, né? Ela é professora de inglês e ela estava falando sobre a diferença, né? Que em escolas particulares, hoje, ser uma escola bilíngue é o comum, é o natural, né? E para pessoas e para crianças em escola pública ou em escola de bairro, o inglês, quando é pincelado, é bem pincelado mesmo, assim, de longe, sabe? Então, assim, o acesso à educação para pessoas negras e para pessoas ou para pessoas brancas é totalmente diferente. Além disso, o Brasil tem uma dívida histórica com pessoas negras. Ponto. Eu acho que eu não precisaria mais argumentar em absolutamente nada. Vocês precisam assumir que há uma dívida histórica, certo? E não para ficar no termo bonitinho, não para tipo, gente, eu sei, eu tenho dívida histórica com vocês. Não, é no sentido de pontuar, de dizer, eu tenho uma dívida histórica, então eu vou bancar o estudo de uma pessoa preta, de uma criança preta, porque a família dela não vai ter. Porque o meu ancestral, né? Lembrando que pessoas brancas têm ancestralidade, porque o meu ancestral tirou a possibilidade dessas pessoas de estudar. Porque enquanto... É muito isso, e aqui eu vou ser cancelada. Não fosse de cancelado, gente, aí ela vai ser esse negócio aí, que a gente vai criar essa expressão agora. Não fosse de cancelado. Muito isso, assim. É o que eu falo sobre o feminismo que a gente fala como branco, né? É um feminismo que não abraça, que não engloba. E aí, eu lembrei disso porque, assim, as mulheres puderam ter, né, acesso à educação depois. Mas é isso. Homens e mulheres brancas já eram pessoas, né? A gente passou a ser considerado gente bem depois. Então, Lorena, então, assim, a gente não tinha acesso à educação, a gente não tinha acesso à comida, com fome não se aprende, a gente precisava... E isso, quando eu falo a gente, apesar de eu ter dito a você que nós não somos um globo, né? Nós não somos um só, é importante pontuar, porque, como eu disse a você, vocês precisam se ver como um grupo, né? Então, eu vejo uma pessoa preta e eu sinto por essa pessoa preta, né? Se eu ver qualquer situação, enfim, eu vou interferir.
E é muito isso. É por isso que é necessário. É por isso que é necessário que existam cotas. Porque o Brasil possui uma dívida histórica com pessoas negras. É simples. É simples. Entendam. Eu entendo que a educação é um direito básico que todo mundo, portanto, deveria ter acesso. Eu vou dizer outra coisa cancelável. As cotas sociais, elas são um golpe no que é a ideia de cotas no Brasil. Que deveria ser a ideia de cotas no Brasil. Porque, entenda, o Brasil tem uma dívida histórica com pessoas negras, certo? O Brasil não tem uma dívida histórica com pessoas pobres. Entenda o que eu estou dizendo, calma. Não é no Calma. sentido de que não é no sentido de que não deveria existir uma educação para todos. O que eu estou dizendo é que dentro dessa política, dentro dessa ideia que vem se construindo, pronto, há pouquíssimo tempo agora apareceu um escândalo de várias pessoas brancas, né? Que se diziam negras, que se diziam pobres e moravam em mansões e tudo mais. Enfim, a ideia das cotas surge no movimento negro com essa construção, né? De que, pô, nós somos pretas, nós somos pretos, e vocês nos negaram o direito à educação, à saúde, a tudo mais. Então, o Estado tem por obrigação nos garantir isso. E não adianta o Estado dizer que nós somos iguais, porque nós somos totalmente diferentes. Certo? Então, uma coisa é a educação no Brasil ser um lixo, a educação pública no Brasil ser um lixo. E isso, todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Você sendo preto, você sendo branco. Obviamente, as escolas públicas estão entupidas de pessoas negras e as escolas particulares num limbo de pessoas brancas, né? Que só a tia do café que é preta. Que o Estado arque com suas questões relacionadas à sua ausência. Entende? Mas aqui a gente está falando de uma reparação. A gente está falando de reparar uma construção que é muito anterior. O Estado brasileiro, quando aceita, né, quando sanciona, na verdade, a política de cotas, ele diz, eu falhei e é isso. Então, eu preciso assumir e reparar. Por isso que eu falo da importância, né, de vocês entenderem que o racismo é estrutural e que, consequentemente, vocês são racistas. E é isso. A segunda pergunta era o quê? Eu não sei se ficou todo mundo Deixa eu só fazer tocado. um breve complemento, aqui, bem professora de constitucional. Porque quando a gente fala a palavra meritocracia, só dá para discutir meritocracia quando a gente parte de igualdade material. Sim. Tem uma diferença conceitual que é basicamente o que a Evelyn falou, mas assim, só para colocar nas caixinhas de quem é estudante de direito aí. Quando a gente bota na Constituição todos são iguais perante a lei, numericamente, isso é igualdade formal. Nós não somos iguais na prática, porque existe toda uma história, como a Evelyn bem colocou. O que faz com que a gente seja muito desigual na prática, essa história toda essa estrutura que a gente vai reproduzindo, é o que faz com que a gente precise de muito mais do que a igualdade formal. A gente precisa de igualdade material, de políticas públicas que façam a compensação dessa história de desigualdade. É disso que a Evelyn está falando, só para quem quiser colocar em caixinhas conceituais, tá? Mas assim, irretocável. Não dá para brincar de meritocracia se cada um está partindo de uma condição completamente desigual. Uma pessoa branca, Érica, e pobre, ela teve as condições que uma pessoa pobre tem no Brasil. Sabe? Uma pessoa preta e pobre, ela tem as condições, ou melhor, as faltas, né, de acessos que uma pessoa pobre tem e que uma pessoa negra tem. Se for uma mulher, que uma mulher negra pobre tem. Então, assim, enquanto as pessoas levantam para lutar, a gente precisa levantar e matar 5 leões toda vez que bota o pé no chão para depois sair. Sabe? Eu fui ao TRT assistir umas audiências que uma professora passou e eu tive que ter uma discussão em casa, porque apesar dos meus pais me apoiarem quando eu quis cortar o cabelo e tudo mais, meus pais surtaram em casa porque eu estava indo de turbante. Você entende a violência que é isso? Não é por minha causa. Mas entender eu não consegui ficar chateada em momento nenhum. Era o cuidado. Era o cuidado. Eu estava impecável. Muito mais armada que a Maria que vai. E eu estava de turbante.
e eles acharam que poderia acontecer alguma coisa, meu pai queria ir comigo, porque, né, querendo proteger. É isso, sabe? Então, é como eu estava dizendo, há uma diferença, inclusive meu TCC, tá vendo que foi bom? Meu TCC fala muito sobre isso, a diferença do que é essa igualdade material e do que é igualdade formal. Foi por isso que eu pontuei que as cotas têm, assim, conceitualmente, teriam que ser conceitualmente de ser para pessoas negras e pessoas deficientes e tudo mais. E poderia se pensar, né, numa forma de acesso, porque, de fato, pessoas trans, por exemplo, eu acho que é extremamente necessário. Eu acho que não tem nem o que discutir. Enfim, Você tá é vendo isso. que, eu não sei se você tá vendo, mas tá rolando Eu já tô um comitê vendo. de campanha. Eu tô O pessoal já lhe vendo, eu tô elegeu. vendo. Gente, nunca. Eu vou ser assassinada. O voto, o meu voto também já tá Não, garantido, obrigada. tá? Aí eu acho que, olha, você falou do turbante, e aí isso já puxa talvez o gancho para outra pergunta, né? Eu tô deixando do transafrodescendente para depois, gente, porque eu não sei nem o que que Não, é. vai deixar E eu para não consegui outra dar um live Google agora, porque eu aqui, vou ter que tá? pesquisar o que é isso. Até agora eu tô esperando alguém me ajudar aí. Mas a outra Vamos pergunta pesquisar. era, a outra era da relação entre racismo e intolerância religiosa. Você falou do turbante, eu já, né, a conectei, porque o pessoal vai assumir que isso tem uma conotação religiosa. E eu que não tenho a menor ideia de nada disso, né? Além de branca, não sou de nenhuma religião específica. Então, Bom, vamos lá. inicialmente eu vou pontuar que a identificação não necessariamente é com o candomblé. A Uhum. identificação é com qualquer. O turbante ele é mais um símbolo de pretitude, sabe? Então, não necessariamente vai ser relacionado. Até no candomblé a gente não usa turbante, a gente usa o ojá, né? Que a gente cobre a cabeça é ojá. Eu sei que você não conhece, então estou explicando. Já viu minha É ignorância diferente. aí? É diferente. Então, associa-se sim, obviamente, e também é mais um símbolo, né? Eu costumo dizer que são capas de construção de pretitudes que a gente vai tendo. Enfim, com relação ao racismo religioso, eu vou, na verdade, diferenciar, né? O que é o racismo religioso e o que é intolerância religiosa. As pessoas precisam entender e aceitar que isso são coisas diferentes. A intolerância religiosa, um evangélico vai passar, né? Um pentecostal, eu não sei se é diferente, eu não entendo nada de evangélico, mas assim, um evangélico vai passar por ser evangélico e em algum lugar não vai ser bem aceito que ele seja evangélico. Um católico, acho que no Brasil não, mas em algum lugar vai passar por isso e tudo mais. O racismo religioso, ele é diferente porque ele nasce de uma questão racial. Então, por que religiões de matriz africanas? E aqui eu falo candomblé. Por que o candomblé ele é tão, assim, odiado? As pessoas têm medo. Tem medo porque tudo que é do preto as pessoas têm medo. Não sei por quê. Enfim, acho que eles têm medo de uma revolta até hoje. Espero que aconteça. E aí, o que acontece? Existe o candomblé, ele é associado, graças a Deus, até hoje, né? a pessoas negras. O candomblé é uma religião brasileira, é bom pontuar isso, que ele é uma religião brasileira e não uma religião africana. É uma religião brasileira e que carrega, né, todas as questões de pessoas pretas que foram arrancadas, né, e trazidas para cá. Então, quando a gente fala, inclusive tem um livro também de professor Sidney, que eu tô doida para ler, que fala da coleção Femininas Plurais também, e que fala sobre essa questão do racismo religioso. Tudo que atravessa corpos negros é problemático. Então, uma religião que tem seus insígnias assim, relacionados a pessoas negras vai ser uma religião, consequentemente, que não vai ser bem vista, que não vai ser bem aceita. Então, dia de sexta-feira, eu uso branco. Eu uso branco porque a minha religião assim determina, né? E eu preciso aceitar, né? Não tem outro jeito, que as pessoas vão me olhar estranho se eu tiver de branco, seja lá qual for o dia. As pessoas vão me olhar estranho, porque vou fazer feitiço para alguém. Gente, é o seguinte, para você fazer feitiço para alguém, precisa gastar dinheiro. A pessoa tem que não se amar muito para gastar o dinheiro que ela pode estar gastando para se fazer bem, gastando com outro, amados. Não tem condição.
Então, assim, é muito a ideia da magia negra que as pessoas carregam. Tudo que é negro é ruim, o denegrir e tudo mais. Então, assim, ainda há uma diferença. Por exemplo, eu vejo a Umbanda. A Umbanda é uma religião que hoje é tomada por pessoas brancas. Então, é aceitável você ser de Umbanda. É muito mais aceitável. Óbvio que você vai passar por alguns processos. Alguém vai olhar. Se um bandista entrar na sua casa e diz que é seu marido, eu tenho certeza que a família toda vai olhar assim, ó, pronto, veio aqui para matar todo mundo. Seja ele quão branco ele for. Mas é diferente você ser uma pessoa preta e você ser de candomblé, sabe? Então, a intolerância, ela vem, com a pessoa de candomblé, ela vem de um debate racial. Ela vem de uma não aceitação. Então, assim, as pessoas não conseguem compreender que não existe inferno no candomblé, que não existe diabo no candomblé. Não é isso? Então, vamos pensar assim, em imagens. Quando você pensa em Deus, ninguém sabe quem é, mas a gente pensa que ele é como? Branco, homem e velho, né? Assim, uma coisa assim. Enfim. E quem é o diabo? O Não é o diabo Morgan Freeman. é isso. E quem é o diabo? O diabo, por mais que você não o veja perfeitamente e não o veja como um homem negro, mas você vai ver o diabo sempre relacionado à escuridão. Você vai ver o diabo sempre escuro, enfim, e tudo que leva, que remete a o que é ser negro, né? Então, se você chega numa feira e você vai procurar uma imagem de Exu, por exemplo, você vai ver um Exu pintado de vermelho e com cores escuras, porque as pessoas entendem que Exu é diabo. E isso aqui eu não estou falando de um outro lugar, não estou dizendo que pessoas negras não podem ter construído essa ideia. Porque, por exemplo, o sincretismo, eu, Evelyn, vejo como algo extremamente nocivo, que foi muito importante para as religiões de matriz africanas, para o candomblé em si. Foi extremamente importante porque foi a forma que nós encontramos de manter, né, a nossa religião, historicamente. E, assim, você entrar num terreiro é você entrar numa pequena África. Em cada terreiro existe uma pequena África, sabe? Existe uma língua própria. Eu digo assim que o candomblé é uma religião... e isso aqui não é um convite para ninguém, não, viu, gente? Não precisa, não. Vamos usar. Então... Não te dê essa intimidade. Não, é melhor não. Vamos de igrejinha mesmo. Mas, então, assim, as pessoas entram no... Não, você entra no candomblé e você tem a comida própria, você tem a vestimenta própria, você tem a língua própria, sabe? Imagine o que é você manter uma religião sem um livro por séculos e os ritos continuarem existindo. É por isso que eu entendo que Orixá, ele né, toca em todos e tudo mais, mas existe uma questão ancestral com pessoas negras. Então, tudo que é relacionado a pessoas negras, tudo que é relacionado a uma construção que vem de terreiro, que vem de África, as pessoas vão ver de uma maneira negativa. O que não significa que uma pessoa evangélica não possa sofrer intolerância religiosa no ambiente de trabalho, por exemplo. Mas, ainda que as pessoas façam chacota, ainda que as pessoas brinquem, vai ser aceito que ela leve uma Bíblia. Falar de Deus é bom, mas afirmar que é de candomblé é um absurdo, é inaceitável. Então, por exemplo, na minha religião, tem alguns procedimentos que eu faço que eu preciso ficar recolhida, eu não posso ir para a rua. Eu não posso faltar trabalho também. Será que se o candomblé fosse a religião oficial do Brasil, eu não teria esse direito? Eu não teria o direito de faltar uma prova porque, por conta de uma questão religiosa, eu não posso ir? Então, o Enem, por exemplo... Laicidade, né? É isso. O Enem, por exemplo, ele muda o dia por conta de uma religião que eu acho que são os adventistas, batistas, sei lá, eu não entendo disso de fato. Que não pode sair no sábado. Você imagina acontecer isso com alguém que é de candomblé? Não existe essa possibilidade. Então, é isso. E Alguém já viu, aí eu te pergunto, desculpe, é só o que você falou dos símbolos, né? E aí eu fiquei me lembrando que é algo que sempre aparece nas aulas, quando eu estou falando de Estado laico, é sistemático. Toda turma em que eu vou explicar a laicidade do Estado, eu sei que a gente vai entrar na discussão sobre por que nos espaços públicos, como no STF, no Congresso Nacional, por que tem uma cruz? Não é laico.
não é? Tudo isso que a Evelyn falou ilustra esse mesmo ponto. Érica, era lei. Sabe quem foi que proibiu acho que foi um aluno seu que fez também, né? Fez um TCC sobre religiões de matriz africanas e tal. Enfim, ele deve Acho que saber foi falar então. melhor do que eu. Não sei se ele tá aí. Isso. Posso estar enganada, mas até onde me recordo, foi a CM. A CM, que morreu outro dia. Todo mundo viu vivo. Quem disse, assim, através de decreto, que policiais não podiam invadir terreiros. Teve que ter uma lei para proibir invasão de terreiro. Você tem dimensão do que é isso? Precisou ter um simpatizante, que deve fazer vários abortos, né? Um simpatizante ir lá interferir, um homem branco e dizer. Então, será que se existisse uma mulher preta de Candomblé, isso no poder antes, isso não já teria acontecido? É por isso que é importante que nós estejamos em espaços de poder, sabe? Então, assim, eu já vi o nosso último pior prefeito daqui, acho que não sei o que lá, João Henrique. Uma das questões de campanha dele era falar que ele ia tirar os orixás do DIC. Tamanho ódio. Verdade, é verdade. Tamanho ódio que as pessoas têm. Então, é isso. E mesmo Sim, assim, gente, existe sobre essa questão do afrotranscendente, eu não sei nem o que é. Se for alguma questão relacionada a pessoas trans, ótimo. Enfim, mas se não for, eu não faço ideia. Eu não sei, gente, eu não sei bem. Eu acho que pelo que rapidamente eu dei um breve Google aqui, eu posso estar falando errado, me desculpem se alguém aí estiver se entendido, corrija. Mas parece que são pessoas brancas que se entendem negras, assim como tentando fazer uma espécie de paralelo entre a pessoa que é transgênero, entende? Eu acho maluquice. acho Eu acho que maluquice. é por aí, mas eu nem tenho certeza, tá? Porque eu dei um Google muito superficial aqui, gente. Eu tava ao mesmo tempo, né? Então, pelo amor de Deus, eu nem sei o que diz. Se for isso, minha opinião é maluquice. Eu também acho, como diz Lorena, que é preciso ter coragem, porque noção nenhuma. Eu acho. Ô, gente, eu não tenho. Sinceramente, Érica, eu não tenho nem disposição. Então, não. Eu nunca vi isso, não, gente. Sério, assim, depois eu tô realmente curiosa. Eu já vi as pessoas serem assim, entendeu? Aí você olha assim, reprova um pouco. Agora, inventaram um conceito, amor. Não sabia. Você vai procurar dar uma estudada. O que é isso? Não dá pra mim, não. Os comentários, gente, os comentários das pessoas são ótimos. Mas eu só queria fazer um último comentário, né? Porque o nosso horário também já tá quase no finzinho aqui, daqui a pouco aparece com muito. E mesmo esse uso que você falou dos orixás ali no Dique do Tororó, em Salvador. Sim. Mesmo isso, que pode ser lido também como um reconhecimento da relevância, né, das pessoas negras na história de Salvador, até porque todo mundo repete isso aqui, que é a cidade com mais pessoas negras fora do continente africano, etc. Mas me parece também, aí eu posso estar errada, me corrija, me parece que também existe uma instrumentalização muito no sentido de objetificar os elementos da cultura negra. Né? Eu não sei se tem uma outra palavra que seria melhor para isso. Né? Mas para dizer assim, não, eu é turístico, sabe? Eu vi alguém aqui falando, sei que lá, assim, é do babado. É isso, sabe? Não se fala o nome, não se fala o nome do que é do candomblé. Enfim, há uma fetichização. Tudo que é do negro ou da negra é fetichizável. Foi a conclusão que eu cheguei, assim, sabe? Vocês veem como fetichizável, vocês veem... Não sei nem se essa palavra existe, mas para mim existe, é o que importa. Então, eu tô vendo aqui Gi falando para ser vereadora. Enfim, então, o que acontece? As pessoas nos põem no lugar do que é exótico, do que é interessante, do que é o espetáculo. Aí, Lorena falou perfeitamente. Gente, o que é Pierre Berger? O que é? Eu tô dizendo que é ruim, eu não tô dizendo. Você vai me pegar vendo uma foto e achando linda? Você vai me pegar. Mas você vai me pegar indo para uma exposição? Provavelmente. Mas é isso. Mas é isso. É olha, a visão. O nosso cronômetro já está de novo aqui, gente. 10, 15 segundos. Então eu vou rapidamente agradecer muito a Evelyn por ter aceitado esse convite. A próxima live vai ser sobre direito constitucional. Agradecer a vocês que estavam presentes nessas 2 horas. Muito obrigada pela participação.